Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 801. Com um comentário casual de Darren, os cantos da boca dos piratas do Roger se contraíram involuntariamente. Seu talento e força não precisavam de explicação. Em menos de 2 anos, ele ascendeu rapidamente de um novato recém-chegado à Grand Line a uma potência de primeira linha, forte o suficiente para competir de igual para igual com Roger ou Barba Branca sem estar em desvantagem. Mas não era isso que o tornava verdadeiramente aterrorizante. Ao lado de sua força monstruosa, havia uma mente afiada e calculista e um talento estratégico assustador, e com a maneira como ele agiu, implacável e intransigente. Qualquer pessoa ou organização que se visse alvo de alguém como ele provavelmente ficaria sem dormir, tomada pela ansiedade. Assim, por um breve momento, eles lamentaram silenciosamente o governo mundial em seus corações. Então, eles não conseguiram conter o sorriso. Nesse instante, Crocus aproximou-se, enxugando as mãos com uma toalha limpa. O estado de saúde de Zephyr-san estabilizou. As habilidades da Doutora Corerra são tão impressionantes quanto eu me lembrava. Sua cirurgia removeu completamente o tecido infectado e necrosado. A situação não é muito grave. Com o medicamento especial que preparei, a toxina dos esporos em seu corpo foi praticamente eliminada. Daqui para frente, é só uma questão de repouso e de deixar o sistema imunológico dele fazer o trabalho. Mas essa parte está fora do alcance do médico. Ele sentou-se ao lado de Rayleigh. Assim que estendeu a mão, alguém lhe ofereceu uma garrafa de vinho. Obrigado pela sua ajuda, Crocus-san, disse Darren sinceramente. Crocus lançou-lhe um olhar rápido, sorriu e aceitou a garrafa. Após dar um gole, ele balançou a cabeça e disse: para ser honesto, eu teria atendido mesmo que o Capitão Roger não tivesse dito uma palavra. Se a Doutora Corerra te mandou me encontrar, eu não ia recusar. Além do mais, ele olhou para o ex-almirante que descansava tranquilamente não muito longe dali e sorriu. Zephyr dos Punhos Negros sempre foi um herói digno de respeito. Surpreendentemente, ninguém da equipe de Roger se opôs. Diferentemente da maioria dos fuzileiros navais, era difícil realmente desgostar de alguém como Zephyr. Independentemente do inimigo, ele sempre se manteve firme em seus ideais. Mesmo enfrentando os piratas mais vis, ele se manteve fiel ao seu princípio de não matar, acreditando de todo o coração que qualquer pessoa poderia mudar para melhor. Alguém assim, inimigo ou não, era digno de respeito. Especialmente para os piratas do Roger, uma tripulação conhecida por seu espírito livre, paixão e romantismo. Darren entreabriu os lábios como se fosse falar, mas Crocus o interrompeu com um gesto de mão e uma risadinha. Não precisa agradecer. Eu não fiz isso por você. É uma pena o que aconteceu com o braço dele. Eu não pude fazer nada. Comparado a monstros como você com seu corpo indestrutível, o corpo humano é simplesmente frágil demais. Ele ergueu a taça de vinho que tinha na mão, depois se levantou e caminhou em direção ao Ouro Jackson, à beira-mar. Darren ficou sentado em silêncio por um momento, depois ergueu sua garrafa e a virou de uma só vez. Os outros se retiraram silenciosamente, um após o outro. Diante da fogueira crepitante, restavam apenas os 2 criminosos mais perigosos do mundo, sentados frente a frente. Então, você realmente foi atrás daqueles 5 velhos desgraçados, hein? Roger deu um sorriso irônico de repente e casualmente jogou uma garrafa de vinho para Darren enquanto falava. Seus olhos agora estavam claros e profundos, nenhum vestígio da aura boba e áspera que ele demonstrara antes permanecia. O cabelo e a barba despenteados, o casaco vermelho de capitão manchado de terra, tudo isso só contribuía para o seu charme selvagem e heróico. Sim, definitivamente não é fácil lidar com isso. Darren pegou a garrafa, estalou os dedos e a rolha disparou como uma bala, cravando-se no chão com um respingo de terra. Ele baixou o olhar, fitando silenciosamente o líquido cor de âmbar, com as sobrancelhas franzidas em pensamento. Não importa a gravidade do ferimento, aquela sinistra nuvem de chamas negras conseguia regenerá-lo. Praticamente um corpo imortal. Era isso que você enfrentava em Vale dos Deuses? Roger soltou uma gargalhada sonora. Não exatamente. As coisas em Vale dos Deuses eram complicadas. Inicialmente, eu só queria desafiar o Rox, mas aí o Garp apareceu de repente e de alguma forma, acabei me juntando a ele. Naquela época, Rox tinha um bando de caras durões sob seu comando. Quanto aos 5 anciãos, lembro-me de que apenas um deles apareceu para assistir à chamada caçada no Vale de Deus. Os olhos de Darren se estreitaram ligeiramente. São Jai Garcia Saturn. Sim, Roger assentiu. Honestamente, fiquei chocado. Não imaginava que um poder de Akuma no Mi assim pudesse existir. Não importa o ataque, nada funcionava. Imortalidade total. Ou talvez, nem fosse uma habilidade de Akuma no Mi. Claro que não lutei com ele. Apenas o vi de longe, acrescentou, coçando a cabeça sem jeito. Eu ainda não entendo muito bem o que era esse poder. Naquela época, meu foco era inteiramente no Rox. Ao ouvir aquele nome, Darren pôde ver claramente a chama do espírito de luta surgir nos olhos de Roger, ardente, intensa, indomável. Rox de Shebeck, o lendário pirata que outrora governou o Novo Mundo com ambições tão grandiosas que o levaram a reivindicar o título de Rei do Mundo. Até mesmo o almirante Sengoku disse certa vez, ele pode ter sido o primeiro, e possivelmente o mais forte, inimigo que Roger já enfrentou. Ainda assim, conhecendo o hábito de Sengoku de exagerar o poder de seus inimigos, Darren tinha suas dúvidas. Não foi Rox quem destruiu o Vale dos Deuses, foi? Perguntou ele de repente. Roger piscou, pego de surpresa. O que te leva a dizer isso? Darren ergueu o olhar, encarando o rei dos piratas com a voz baixa e firme. Eu pesquisei sobre isso. Muito.
O Vale de Deus era imenso, várias vezes maior que a ilha de Filsec, que agora é chamada de Ilha dos Deuses Caídos. E no entanto toda aquela ilha desapareceu após aquela batalha, apagada completamente do mapamundi. Esse tipo de destruição, até eu acho excessivo. Ele ergueu a mão, apontando para Roger e depois para si mesmo. Podemos partir a terra, destruir ilhas, claro, mas não nessa escala. Não acredito que Rox fosse tão forte assim, forte o suficiente para apagar uma ilha inteira. Se ele realmente tivesse esse tipo de poder, nem mesmo você e Garp juntos poderiam tê-lo impedido. Então, Roger, o que realmente aconteceu em Vale dos Deuses? Ou mais importante ainda, o que o governo mundial está escondendo na manga? Capítulo 802. Darin sentiu que estava começando a desenterrar algo profundamente oculto. A névoa que obscurecia a verdade parecia estar se dissipando, o suficiente para que vislumbres pudessem surgir. Os combatentes de elite deste mundo poderiam destruir montanhas, abrir fendas na terra ou até mesmo, com certos poderes de Akuma no Mi, desencadear desastres tão devastadores que poderiam destruir ilhas. Mas por mais forte que seja, nenhuma habilidade, nenhum poder, deveria ser capaz de fazer uma ilha inteira, ou mesmo uma nação inteira, desaparecer do mapamundi sem deixar vestígios. Aquilo era algo muito mais aterrador. Olhando fixamente para Roger, Darin falou com convicção. Roger, se não foi o Rox, se não foi você ou o Garp, se nenhum de vocês tinha esse tipo de poder, então só existe uma possibilidade. Roger lançou-lhe um olhar de soslaio e fingiu não entender. Durante o incidente de Vale dos Deuses, os fuzileiros navais lançaram uma operação Booster Call. Sengoku era o responsável. Darin balançou a cabeça negativamente. Eu sei exatamente o quão eficaz é um Booster Call. Não se esqueça, eu mesmo já lhe dei um. 5 vice-almirantes, 5 navios de guerra, milhares de soldados de elite, não é suficiente. Claro, um Booster Call pode arrasar uma ilha, transformá-la em uma ruína carbonizada. Mas apagá-la completamente do oceano? Isso é impossível. Então, Roger, o que realmente aconteceu em Vale dos Deuses? Os olhos de Roger brilharam. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de tomar um gole lento de vinho e sorrir. Você realmente não quer saber. Darin soltou um suspiro profundo. Charadas, malditos sejam todos. Você deveria ir, disse Roger com um sorriso, apontando para o horizonte. Naquela direção, os lábios rachados de Zephyr tremeram levemente. Ele estava prestes a acordar. Darin fez uma pausa, ligeiramente confuso. Pensei que você tivesse dito que queria briga? Roger riu. Esquece. Quem sabe na próxima. Ele piscou o olho e ergueu a garrafa. Você ainda não está totalmente curado, certo? Não seria uma luta tão difícil assim. Assim que você se recuperar, resolver toda essa bagunça que está fazendo, quando não tiver mais distrações. Aí sim teremos uma briga de verdade. Darin refletiu sobre isso por um segundo. Mutar. Ele sorriu e ergueu a garrafa. As duas garrafas se encontraram. Plim! O copo verde claro colidiu no ar, e um líquido âmbar espirrou para cima, captando a luz do sol num brilho intenso. Naquele instante, os dois criminosos mais perigosos do mundo se entreolharam e sorriram. Então, ambos inclinaram a cabeça para trás e beberam profundamente. A bordo do distante Ouro Jackson, Bug, Shanks e o resto da equipe de Roger debruçaram-se sobre a grade, boquiabertos, observando a cena. Algo está errado. O capitão Roger está bebendo com aquele desgraçado. Isso é muito estranho. Heilig estava esparramado no convés, encostado no parapeito com os olhos semicerrados e o rosto corado pela bebida. Perto dali, Gaban segurava uma garrafa e soltou um suspiro silencioso. No interior do navio, uma figura solitária vestida com um robe de samurai, sem um braço, já estava desmaiada em estado de embriaguez. Ele observou Darin desaparecer no céu com Zephyr, suas figuras sumindo na distância. Roger encostou-se a uma grande pedra, sentando-se no chão despreocupadamente, e soltou um longo suspiro cansado. Pensei que você fosse dar a resposta para ele. Em determinado momento, Heilig se aproximou por trás dele e lhe entregou uma garrafa de cerveja. Roger sorriu e balançou a cabeça negativamente. Se você descobrir a resposta cedo demais, qual o sentido de viver? Ele desenroscou a tampa, tomou vários goles generosos, em seguida, olhou para o céu, com as bochechas coradas. Além disso, mesmo que você soubesse a resposta, o que você poderia fazer? A verdade é enterrada por 800 anos. Esse tipo de poder não é algo contra o qual essa criança possa lutar, ainda não. Heilig ficou em silêncio, uma sombra tremeluzindo em seus olhos como se algo desagradável tivesse ressurgido. Pensávamos que seria algo pontual. Roger soltou de repente uma risada rouca, com os olhos vermelhos e lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se apoiou em uma das mãos, cambaleando até ficar de pé. A brisa fresca do mar o envolveu, levantando sua capa de capitão vermelho-sangue e fazendo-o chicotear ruidosamente ao vento. Ele ficou ali parado em silêncio, olhando fixamente para o horizonte azul infinito, perdido em pensamentos. Heilig, você ainda se lembra da profecia de Chiarli? Roger falou de repente. Heilig fez uma pausa e depois assentiu com a cabeça. A princesa sereia nasceria 10 anos depois, e com base no que deciframos dos poneglyphos, ela é a lendária arma ancestral Poseidon. Exatamente, murmurou Roger, dando outro gole em sua bebida. Sua voz era baixa, desaparecendo ao vento. Eu ouvi aquela voz. O rei e o rei finalmente se encontrarão. Alguém que ainda nem nasceu, um dia nos superará. Ele caiu na gargalhada. Mas por trás daquela risada ousada e desenfreada, havia um traço inconfundível de amargura. Chegamos cedo demais. Eu, e aquele pirralho do Darin também.
Ninguém pode mudar essa cruel verdade. Ele cambaleou levemente e em seguida caiu para trás no chão. Heilig levou um pulo de susto, mas relaxou ao perceber que Roger estava apenas bêbado. Ao cair da noite, o rei dos piratas venerado, temido e aclamado como o homem que conquistou a Grand Line, jazia no chão como uma criança travessa, com os braços em volta de uma garrafa vazia, sorrindo embriagado enquanto murmurava: "Quem me dera ter vivido na mesma época que você, Joy Boy, seja no passado ou no futuro. Que pena que meu tempo acabou." Ao mesmo tempo, Headline, Terra Santa Maria Geoise, nas profundezas do castelo de Pangeia. Uma figura alta, coroada e envolta em vestes brancas, permanecia em silêncio em uma câmara antiga. Poeira rodopiava no ar escuro. Fotografias cobriam as paredes cinza escuras. A maioria estava desbotada e deformada pelo tempo, que havia corroído suas bordas. Mas o detalhe mais arrepiante era o que todos eles tinham em comum. Cada uma delas estava marcada com um grande X vermelho sangue. A figura permanecia imóvel diante da parede, como se estivesse absorta em pensamentos ou em algum tipo de sono. Outra, Luz, está prestes a... Uma mão se ergueu lentamente. Dedos finos e de uma palidez doentia escaparam das mangas largas demais. Sair. Os dedos deslizaram sobre a foto de Roger. Em seguida passei para o último e mais recente. Agora é a sua vez. Rogers. Darren. Nas profundezas da câmara antiga, a voz ecoou fria e rígida, como algo saído de um pesadelo. Atrás da figura, uma névoa negra se contorcia e se retorcia. Um enorme chapéu de palha surgia nas sombras, vagamente visível. Capítulo 803. Novo Mundo, uma ilha remota. Em frente a uma propriedade tradicional de estilo japonês, uma clareira havia sido aberta na floresta tropical circundante. Uma fogueira crepitava no centro, com um peixe enorme, quase tão alto quanto um homem, assando lentamente sobre as chamas. Frutas tropicais recém-colhidas estavam espalhadas pelo chão. Você acha que Darren conseguirá encontrar o médico certo para Zephyr-sensei? Dalmatian, por fazer a barba e com uma aparência mais abatida do que o normal, estava sentado em uma pedra girando o espeto, com uma expressão preocupada no rosto. Se nem ele consegue, então provavelmente não há ninguém neste oceano que consiga. Encostado a uma árvore frondosa, Yamakagi dava uma tragada num charuto aceso. Seus olhos cansados estavam vermelhos de fadiga. Darren se faz de descolado e indiferente na maior parte do tempo, mas ninguém respeita e confia mais em Zephyr-sensei do que ele. Ele destruiria o mundo inteiro antes de deixar que algo lhe acontecesse. Não muito longe dali, Tokikaki deu uma tragada profunda em seu cigarro e murmurou entre dentes cerrados: "Se alguma coisa acontecer com o Zephyr-sensei, eu juro, não vou deixar aquele desgraçado do Darren escapar impune." Todos os outros fizeram uma leve careta. "Sério? Você nem consegue derrotá-lo. Então, o que exatamente você faria para não me deixar escapar impune?" Uma voz grave interrompeu de repente. A expressão de Tokikaki congelou. Os outros piscaram e em seguida viraram a cabeça rapidamente. Em meio à densa folhagem surgiu uma figura alta e imponente. Flutuando silenciosamente atrás dela, um elegante recipiente de metal pairava no ar como uma sombra. "Darren, você voltou. Como está Zephyr-sensei? Você encontrou um médico?" Yamakagi e os outros largaram imediatamente o que estavam fazendo, com vozes se elevando em um coro de alívio surpreso. "Relaxe. O Zephyr-sensei está bem agora. Só precisa descansar bastante e logo estará de pé novamente", disse Darren com um sorriso tranquilo, levantando a mão. Atrás dele, a caixa de metal flutuante se desdobrou lentamente, revelando Zephyr em seu interior. "Droga, Darren, seu pequeno bastardo. Eu não te disse que estava bem?" Assim que as amarras foram retiradas, Zephyr imediatamente começou a latir, encarando Darren com irritação ardente. "Você não é o único que pode voar agora. Eu também sou um usuário de Akuma no Mi." Darren revirou os olhos. "Sim, sim. Eu te dei aquela fuva no Mi, lembra? Além disso, usar qualquer poder da Akuma no Mi ainda consome energia. Crocus deixou claro que você precisa descansar se quiser se recuperar mais rápido." Ver Zephyr resmungando e irritado novamente foi estranhamente reconfortante. Todos finalmente podiam respirar. O peso que vinha pressionando seus peitos durante todo esse tempo desapareceu silenciosamente. "Levem Zephyr-sensei para dentro para descansar." Darren não hesitou em pegar um maço de cigarros amassado do bolso de Tokikaki enquanto dava a ordem. Yamakagi e os outros imediatamente se mobilizaram para ajudar Zephyr a entrar na casa. Seu retorno em segurança claramente melhorou o clima, os sorrisos começaram a reaparecer e a tensão diminuiu. A noite caiu. A fogueira ardeu mais alto, lançando uma luz bruxuleante sobre a clareira. O grupo sentou-se ao redor da fogueira bebendo, comendo carne grelhada e conversando livremente com os ânimos renovados. Ha. Então nos diga a verdade, Darren. Você realmente lutou com os 5 anciãos? Dalmatian e os outros estavam reunidos ao redor dele, xícaras nas mãos, olhos brilhando com uma excitação mal contida. Os 5 anciãos, a autoridade suprema do governo mundial. Mesmo para eles, fuzileiros navais experientes e de alta patente, essas figuras eram nada menos que míticas, intocáveis. A maioria deles nunca tinha visto os 5 anciãos pessoalmente. Mas agora corria o boato de que alguém da mesma idade, um colega, um camarada, havia feito o impensável, enfrentá-los em batalha. Eles já estavam intrigados com as manchetes dos jornais. Agora que a segurança do professor Zephyr estava confirmada, não conseguiram mais se conter e cercaram Darren com perguntas ansiosas. O antigo vice-almirante esboçou um leve sorriso e tomou um gole silencioso de sua xícara. Na luz oscilante da fogueira, seu rosto de traços nítidos parecia ao mesmo tempo vívido e sombrio, seus olhos escuros e indecifráveis. Foi assim que aconteceu. Tudo começou na ilha Filsec. Enquanto Darren relatava tudo em um tom firme e calmo,
O círculo ao redor da fogueira irrompeu em exclamações de surpresa, choque e raiva, descrença e admiração oscilando entre os rostos. Então é isso. Declarei a Mar do Norte independente e a desliguei do sistema de alianças do governo mundial. Isso foi o máximo que eu pude fazer. Seu olhar era calmo, e ele sorriu levemente. E assim, de repente, passei de fuzileiro naval ao criminoso mais procurado do mundo. Quando ele terminou, Yamakagi e os outros ficaram completamente sem palavras. Todos eles tinham a mesma expressão, atonitos, perplexos. Eles acreditavam que defender a justiça, desafiar as ordens do governo mundial e confrontar os agentes da CP tinha sido o maior ato de coragem que jamais demonstrariam. Mas ao ouvirem tudo que Darren havia passado, o peso de suas escolhas, a dimensão de sua rebeldia, suas próprias lutas pareceram quase triviais em comparação. Você se saiu bem, Darren. Uma voz baixa e ligeiramente rouca quebrou o silêncio. Todos se viraram bruscamente. Zephyr-sensei, você já acordou? Você deveria estar descansando. Os passos de Zephyr eram trêmulos, mas ele dissipou os incômodos com o gesto de uma das mãos. Já fiquei deitado tempo suficiente. Precisava esticar as pernas. Ele ignorou a tentativa de Gion de ajudá-lo e caminhou até a fogueira, sentando-se com naturalidade. Pensei que você já estaria me dando uma bronca, disse Darren com um sorriso, jogando-lhe uma garrafa de cerveja. Zephyr a apanhou, abriu-a com a torção, tomou um gole e balançou levemente a cabeça. Você nunca gostou de receber sermões, não é? Você era assim desde que entrou na academia. E além disso, desta vez você não estava errado. Darren, você é muito mais corajoso do que eu jamais fui. A luz da fogueira tremeluzia em seu rosto curtido pelo tempo, enquanto ele sorria abertamente. Mas aos olhos de quem observava, Zephyr parecia mais cansado do que o normal, menos por causa de seus ferimentos e mais por algo mais profundo. Todos ficaram em silêncio, e suas expressões se tornaram sérias. Depois de tudo que tinham passado, agora sabiam a verdade. O que tinha acontecido à esposa e ao filho de Zephyr em Marineford. Nenhum deles conseguia imaginar como aquele velho de vontade férrea havia suportado todos esses anos. Não. Darren balançou a cabeça subitamente. Todos olharam para cima, surpresos. Sua expressão era solene quando ele disse, de forma clara e firme. Nunca pensei que fosse corajosa, Zephyr-sensei. Qualquer pessoa pode agir sem medo quando não tem mais nada a perder. Mas encarar toda a crueldade da vida, e ainda assim cerrar os dentes, manter-se firme e carregar uma visão maior do que si mesmo, isso é o que define um verdadeiro herói. Zephyr-sensei, acho que sempre lhe devo uma coisa. Ele ergueu a bebida. Obrigado por tudo que você me ensinou. Capítulo 804. A fogueira tremeluzia suavemente. O jovem de cabelos negros, ao erguer a bebida, tinha uma expressão mais solene do que nunca. Ao perceber a sinceridade em seus olhos, o olhar de Zephyr vacilou por um instante. Então, lentamente, um sorriso caloroso e genuíno surgiu em seus lábios. A noite havia se aprofundado. As chamas haviam praticamente se extinguido, deixando para trás apenas tênues fios de fumaça à deriva. Todos estavam satisfeitos, bêbados e espalhados descuidadamente pela clareira. Sob o céu estrelado, um coro de ronco subia e descia. Imaginei que você ficaria por aqui no quartel-general. Darren caminhou até Tokikaki e ofereceu-lhe um charuto. Tokikaki olhou para ele, pegou o charuto, acendeu-o e resmungou. Por que ficar? Todos os outros foram embora. Passei anos suficientes enclausurado em Marineford. Sair daqui e respirar ar fresco não é tão ruim. Pelo menos agora eu me sinto muito mais livre. Darren acendeu um cigarro ele mesmo e perguntou meio casualmente. Então, quais são os próximos passos para vocês? Quer dizer, a menos que... Percebendo aonde isso ia dar, Tokikaki imediatamente levantou a mão num gesto firme de jeito nenhum. Não, nem pense em tentar me recrutar para a frota do Mar do Norte. Darren pescou. Antes que ele pudesse responder, Tokikaki já estava balançando a cabeça como um peão. Se eu ficar de fora, somos iguais. Mas se eu entrar, isso me torna seu subordinado. E isso significa receber ordens suas. Darren franziu a testa. Mas você costumava anotar meus pedidos sem problemas. Tokikaki corou. Foi porque você me deu um passe VIP. Espera, não, foi porque eu estava te dando um desconto. Somos amigos, entendeu? Amigos. Isso é totalmente diferente. Darren fez uma pausa e depois suspirou. Mas ainda é perigoso para vocês agora. Tokikaki acenou para ele, irritada. Estamos muito bem. Você deveria se preocupar mais consigo mesmo, Darren. O governo mundial não se importa mais o suficiente para se incomodar conosco, não quando eles têm você para perseguir. E não pense que nos deve alguma coisa. Já conversamos sobre isso. Proteger a Toki-san não foi por sua causa. Ele fez uma pausa e soltou a fumaça no ar noturno. Sob as estrelas, Tokikaki parecia ter mudado. O jeito desleixado e desleixado de sempre havia desaparecido. A barba por fazer lhe dava um ar mais pesado, e ele tinha ares de alguém que havia passado por algo difícil. Era óbvio. Toda essa provação o havia feito amadurecer. Ou melhor, não apenas por sua causa. Ele soltou um suspiro silencioso. A família de um comandante dos fuzileiros navais ser emboscada e quase assassinada no meio de Marineford. Isso é algo que ninguém poderia imaginar. Intervimos porque era a coisa certa a fazer. Mesmo que não fosse o Toki-san, não teríamos ficado de braços cruzados enquanto uma pessoa inocente era morta. E o motivo de termos saído de Marineford? Principalmente porque estávamos perdidos. Ele ergueu os olhos, deixando a brisa acariciar seu rosto, com os olhos fixos no céu estrelado acima. Se a justiça em que sempre acreditamos for falha, ou pior, se a justiça que defendemos for apenas uma ferramenta para o poder do governo mundial, então qual é o sentido dos nossos uniformes? Não sabemos para onde estamos indo, mas sabemos que não encontraremos a resposta ficando em Marineford.
Foi por isso que escolhemos seguir Zephyr Sensei, porque acreditamos que ele nos ajudará a encontrar o verdadeiro significado da justiça. Ao dizer isso, Tokikaki se virou e olhou em direção ao quarto onde Zephyr estava descansando. Um leve sorriso se formou no canto de sua boca. Ele nos conduzirá até lá. Havia uma força serena em sua voz, uma convicção inabalável. Sob a luz das estrelas, com a fumaça serpenteando pelo ar noturno, Darren permaneceu imóvel. Naquele instante, Tokikaki pareceu brilhar com um tipo diferente de luz brilhante, constante. Darren jamais imaginaria que aquele cara preguiçoso e tarado tivesse nutrido, durante todo esse tempo, uma crença tão pura e nobre na justiça. E naquele momento nem ele mesmo pôde deixar de sentir um profundo respeito. Entendo. Então você já fez planos para o futuro, Darren assentiu com a cabeça. Hahaha. Não me subestime, Darren. Tokikaki sorriu com confiança e jogou o cabelo pegajoso para trás num gesto exagerado e estiloso. Afinal, sou um gênio do quartel-general da Marinha Tokikaki. Darren não conseguiu conter uma risadinha. Ele tinha que admitir, Tokikaki definitivamente havia crescido. Mas, deixando isso de lado, na verdade preciso da sua ajuda com algo. Tokikaki pareceu se lembrar de algo repentinamente. Sua expressão tornou-se solene enquanto olhava para Darren. Ao vê-lo tão sério, Darren também se endireitou. O que é? Com os punhos cerrados, Tokikaki exibiu uma expressão trágica ao dizer: meu cartão VIP foi danificado durante a luta. Você precisa me arranjar um novo. A boca de Darren se contraiu. Talvez ele não tenha crescido nada. Após dar uma boa surra em Tokikaki, Darren entrou na mansão sentindo-se bastante satisfeito. Apesar do caos da batalha de Marineford e da longa e turbulenta jornada subsequente, a mansão em estilo japonês, originalmente localizada no quartel-general dos fuzileiros navais, praticamente não sofreu danos. Estava tão impecável como sempre. Já era noite alta. Para não perturbar o descanso de Toki, Darren moveu-se com cuidado, sem fazer barulho. Mas assim que abriu a porta, viu uma figura de camisola sentada em silêncio ao lado da cama, folheando um livro à luz do luar que entrava pela janela. Toki? Darren parou abruptamente, depois deu um passo à frente rapidamente, com uma expressão de preocupação no rosto. Por que você não está dormindo? Isso não faz bem para sua saúde. Amatsuki Toki fechou o livro, balançou a cabeça suavemente e deu um sorriso discreto. Marido, eu não estou com sono. Ela olhou para Darren, com os olhos cheios do amor de um reencontro há muito esperado. Ao ver seu rosto sereno e gentil, Darren sentiu subitamente o cansaço de todas as batalhas recentes e das viagens intermináveis dissipar-se, deixando apenas ternura em seu coração. Ela sempre foi muito atenciosa, sem nunca se intrometer no que ele estivera fazendo lá fora, apenas esperando em silêncio, gentilmente e pacientemente que ele voltasse para casa. Ela não fez perguntas, mas Darren conseguia imaginar o quão solitária e desamparada ela devia estar se sentindo, deitada sozinha na cama, se perguntando o que ele estaria fazendo lá fora, se ele estava ferido, preocupada demais para conseguir dormir. Toki, me desculpe por te fazer passar por tudo isso. Darren pegou na mão dela e suspirou. Como você pôde dizer isso? Toki sorriu e balançou a cabeça negativamente. Ela ergueu o queixo com orgulho, o rosto radiante de satisfação, e piscou de forma brincalhona. Meu marido é o criminoso mais perigoso dos mares. Capítulo 805. Os dias se sucediam. Darren não havia saído da ilha envolta em floresta tropical. Por um lado, ele ainda estava preocupado com Zephyr Sensei. Por outro, o clima da ilha era perfeito para a recuperação de Toki. Além disso, ele próprio precisava de um lugar tranquilo e sem perturbações para curar completamente as feridas persistentes em seu corpo. Desde liderar o Shichibukai para interceptar os piratas do Barba Branca no Novo Mundo, até a luta brutal contra os 5 anciãos na ilha Fuseki, e finalmente o confronto com Sakazuki e os outros no quartel-general da Marinha. Tudo isso aconteceu em menos de 10 dias, não lhe dando tempo para respirar. Mesmo após 3 dias de tratamento no Distrito do Prazer, depois da batalha, seus ferimentos horríveis ainda não haviam cicatrizado completamente. Mas a situação global estava mudando rapidamente. Darren não teve chance de descansar. Ele teve que correr para contatar Morgans para uma transmissão mundial declarando dissuasão estratégica. Depois atravessar os mares a toda velocidade para ajudar Zephyr Sensei a procurar um médico. E bem, ele até trocou socos com Roger. Embora parecesse que ele havia conseguido deter o Kamuzari devastador de Roger, a verdade era que o poder avassalador do Aikido conquistador de Roger havia causado novos danos internos. Assim, aproveitando essa rara oportunidade, Darren decidiu se estabilizar, concentrar-se na recuperação e rever tudo o que havia conquistado durante esse período. No coração da região selvagem da ilha, uma clareira vazia e desabitada na floresta tropical, a luz do sol filtrava-se, cintilando no ar enevoado. Um riacho cristalino corria por ali, cintilando com cores iridescentes. Pequenos peixes nadavam velozmente pela água, serpenteando entre plantas aquáticas de um verde vibrante. Darren sentou-se de pernas cruzadas em uma pedra enorme no meio do riacho, usando sua capacidade de percepção inata para observar atentamente sua condição física. As feridas externas em sua pele e músculos estavam praticamente cicatrizadas, com as crostas se desprendendo e revelando tecido novo e fresco. Quanto às suas lesões internas, os padrões de resistência de seus órgãos foram revelados por sua capacidade de percepção. Parece que ainda vou precisar de mais algum tempo para me recuperar completamente. Após alguns segundos de reflexão, Darren chegou a esta conclusão.
Não havia como negar. Esse era o ferimento mais grave que ele já havia sofrido. As batalhas contínuas e as viagens incessantes levaram seu corpo ao limite. Em certo momento, ele chegou a recorrer a Oru-Oru no Mid-Vancouver para forçar seu corpo a um estado de combate superior. Mesmo para alguém como Darren, esse nível de esforço excessivo exigia tempo para a recuperação. Ainda assim, o aumento em seu poder de combate durante esse período foi tão surpreendente quanto os danos que ele havia sofrido. Enquanto avaliava silenciosamente o estado do seu corpo, Darren exalou lentamente um suspiro profundo, um leve sorriso se formando nos cantos de seus lábios. Físico, 98,826. Corpo indestrutível. Força, 95.015. Corpo de gigante. Velocidade, 89,098. Velocidade divina de Soru. Habilidade da Akuma no Mi, 89.010. Cobertura em toda a ilha. Aqui do armamento, 85,335. Explosão de emissão. Aqui da observação, 79,917. Indução de campo magnético. Aqui do conquistador, 89,999. Afeta a matéria. Não havia necessidade de falar muito sobre físico e força. Graças à assistência dos 5 anciãos, especialmente São Saturno, esses dois atributos, antes estagnados, apresentaram uma melhora notável. Na verdade, a capacidade de Darren de suportar o ataque dos 5 anciãos deveu-se em grande parte à maior capacidade de sobrevivência proporcionada por esses ganhos. Quanto à velocidade, não houve muito progresso. Ela atingiu um patamar estável. Darren imaginou que provavelmente era porque ele ainda não havia encontrado um método de treinamento adequado, ou talvez simplesmente não tivesse conhecido um mestre qualificado para orientá-lo. Afinal, na história original, não havia muitas pessoas nesse vasto oceano que realmente se destacassem em movimentos de altíssima velocidade. Será que usuários de Akuma no Mi contam? Se contarem, então talvez Momonga ou Borsalino consigam. Darren esfregou a barba por fazer que começava a crescer em seu queixo, perdido em pensamentos. Na verdade, não era apenas a velocidade. Seu aqui da observação, que funcionava em conjunto com a velocidade, também havia atingido um sério limite. Não importava o quanto ele treinasse, simplesmente não conseguia superá-lo. Em grande medida, o desenvolvimento das habilidades de uma pessoa está profundamente ligado ao seu estilo e direção de luta. Diferentes estilos e hábitos inevitavelmente levam a um certo grau de especialização. Normalmente, os espadachins concentram seu desenvolvimento na velocidade e no aqui da observação, usando a percepção aguçada para analisar os movimentos do oponente, prever suas ações e, em seguida, atacar com velocidade explosiva para desferir um golpe mortal em um único instante. Exemplos claros dessa abordagem incluem Katakuri, Olhos de Gavião, Shanks, o Ruivo e Hyleg, todos lutadores que aprimoraram sua técnica acima de tudo. Por outro lado, temos personagens como Garp e Zephyr, lutadores mais tradicionais que se destacam no combate corpo a corpo, mas Darren não se encaixava em nenhum desses grupos. Com seu corpo indestrutível, seu estilo de combate se assemelhava mais ao de Kaido e Big Mom, e quando se tratava de brutalidade e luta suja, ele havia herdado completamente as piores tendências de Shiki. Por que se preocupar em desviar de ataques se você pode simplesmente absorvê-los? Afinal, em um combate real, esquivar-se constantemente coloca você em desvantagem, facilitando para os oponentes explorarem suas brechas. Mas com um corpo capaz de absorver os golpes, você mantém a pressão, e assim que uma brecha surgir, pode lançar um contra-ataque imediato. Seu estilo de luta, impulsionado por força bruta e resistência, deixou Darren extremamente desequilibrado em outras áreas. Por outro lado, seu aqui do armamento havia progredido significativamente. Após suportar as surras implacáveis de Sakazuki e dos outros dois monstros no quartel-general da Marinha, Darren foi forçado a desenvolver uma forma mais poderosa de aqui do armamento. Suas habilidades evoluíram da destruição interna para a mais avançada explosão externa. Destruição interna é uma forma de externalização do aqui do armamento, liberar aqui de dentro do corpo para invadir o interior do oponente, ultrapassando suas defesas. É uma técnica ofensiva incrivelmente poderosa. Outro uso avançado, a explosão de emissão, é ainda mais eficiente. Um excelente exemplo disso é a cena icônica da Batalha de Marineford, onde os 3 almirantes ergueram as mãos e detiveram as ondas de choque da Gura Gura no Mid-Barba Branca no ar, protegendo a plataforma de execução. Isso foi a emissão em ação. Quanto ao aqui do Conquistador, 89,999. Nem mesmo o golpe final de Puzzle e Dragons foi tão difícil assim. Darren esfregou as têmporas e esboçou um sorriso amargo. Capítulo 806. Ao ver o número 89.999, abaixo de seu aqui do Conquistador no painel de atributos pessoais, a boca de Darren se contraiu levemente. Ele soltou um suspiro silencioso. Ele já tinha atingido 89.999 quando estava na ilha Filsec. Logicamente, depois daquela batalha brutal no quartel-general dos fuzileiros navais, ele deveria ter subido pelo menos alguns pontos, se não mais. Pelo menos ter ultrapassado a marca de 90, certo? Mas não. Aquela minúscula diferença de 0,001 parecia tão próxima, mas ao mesmo tempo impossivelmente distante. Darren sabia muito bem que não conseguiria descobrir isso sozinho. Afinal, aqui do Conquistador não era algo que se pudesse aprimorar apenas com treinamento. Parece que terei que arranjar tempo para visitar o professor Kaido. Ele esfregou o queixo, absorto em pensamentos. Com certeza, a força de Roger definitivamente superava a de Kaido, e seu domínio sobre o aqui do Conquistador era muito mais refinado. Após o último encontro, o relacionamento entre eles também parecia ter melhorado, então talvez ele pudesse pedir a Roger algumas instruções avançadas. Mas conhecendo a personalidade de Roger, Darren tinha a sensação de que se as coisas esquentassem demais, ele acabaria levando uma surra daquelas. Pensando dessa forma, Kaido, um mentor conhecido e de alto nível, na verdade parecia a escolha mais confiável.
Se ele realmente conseguisse dominar o revestimento do conquistador, Darren suportaria de bom grado não apenas 3 golpes, mas 30. Com esse pensamento ele soltou um longo suspiro. Eles estão aqui? De repente ele pressentiu algo e olhou para as profundezas da selva com um sorriso. As figuras emergiram lentamente da folhagem, hesitantes, avançando a contragosto. Eram Tokikaki, Yamakaji e os outros. Você vai primeiro. Você está brincando? Você tem uma patente superior à minha. Nem somos mais fuzileiros navais. A patente não importa. Eu não vou. Ele diz que é treinamento, mas quem sabe se ele não está só louco para bater em alguém. De qualquer forma, o sorriso do Darren está me dando arrepios. Tenho um pressentimento muito ruim sobre isso. Eles se empurravam e se atropelavam, todos tentando se esconder atrás dos outros, com os rostos corados de desconforto. Ao vê-los assim, Darren bufou visivelmente irritado. Você deveria ser a espinha dorsal dos fuzileiros navais. Onde está toda aquela coragem que você teve ao enfrentar o CP-0? O Dalmatian estremeceu ao ver o olho e murmurou. Sinceramente, eu preferiria enfrentar o CP-0 mais uma vez do que lidar com você. Partirei em alguns dias. Mesmo que queira treinar comigo mais tarde, não terá essa oportunidade. Darren balançou a cabeça negativamente. Os ferimentos do Zephyr Sensei levarão tempo para cicatrizar completamente. Até lá, preciso ter certeza de que você está forte o suficiente para se sustentar sozinho. Você não quer que o professor Zephyr fique carregando o corpo ferido por aí enquanto ainda tem que se preocupar com o seu treinamento, quer? Isso os fez calar a boca. Tiveram que admitir, Darren tinha razão. Se eles tivessem sido mais fortes durante a batalha em Marineford, talvez pudessem ter ajudado mais o Zephyr Sensei. Talvez ele não tivesse se ferido tão gravemente. Eu vou primeiro. De repente, Yamakaji cerrou os dentes e deu um passo à frente. Todos pararam, depois olharam para ele com admiração. Darren assentiu com a cabeça em aprovação, levantou-se das pedras e girou o pescoço casualmente, estalando as articulações ruidosamente. Bom, ele não podia ficar ali por muito mais tempo. As operações da Frota do Mar do Norte, as mudanças constantes no Novo Mundo, a busca por maneiras de se fortalecer, a descoberta de como lidar com os 5 anciãos e sua suposta imortalidade. Havia muitas coisas exigindo sua atenção, mas ele não podia simplesmente ignorar Zephyr Sensei ou o grupo de camaradas que estava diante dele. Diferentemente da Frota Mar do Norte, que lutou ao lado dele e de Momonga, essas pessoas já foram a espinha dorsal do quartel-general da Marinha. Muitas faziam parte da geração de ouro, mas sem o poderio militar e os recursos do quartel-general para apoiá-los, aqui, nestes mares traiçoeiros, eles não passavam de novatos. Então, antes de partir, Darren quis ajudá-los o máximo que pudesse. Por isso ele criou esse treinamento especial infernal de 3 dias. Para lhes dar toda a força que lhe restasse antes de partir. Vou dar tudo de mim. Yamakaji respirou fundo, os olhos brilhando com uma crescente intenção de batalha. Ele desembainhou lentamente a espada da cintura, encarando Darren enquanto falava em voz baixa. Lembro-me de quando entramos na academia pela primeira vez. Lutávamos para competir pelo primeiro lugar. Naquela época, eu disse que criaria uma técnica de espada forte o suficiente para derrotá-lo. Darren assentiu com um sorriso. Sim, lembro-me claramente. Yamakaji sorriu, um brilho intenso surgindo em seus olhos. Ainda não está totalmente perfeito, mas... Svi! Uma explosão de chamas vermelho-alaranjadas intensas irrompeu subitamente em sua lâmina, contorcendo-se e dançando violentamente. O quê? Esse é o calor gerado pelo choque do Aki do armamento. Um golpe tão quente que corta o fogo. A esgrima de Yamakaji atingiu esse nível? Os outros soltaram um suspiro de surpresa, enquanto suas expressões mudavam num instante. Onde antes o olhavam com pena, supondo que ele seria apenas um saco de pancadas, agora seus rostos se iluminavam de entusiasmo e expectativa. Talvez ele realmente pudesse lutar. Darren, eu criei essa técnica especificamente para romper sua defesa. Ao sentir os olhares ao seu redor, a aura de Yamakaji aumentou ainda mais. Abra os olhos e observe com atenção. Etapa. Ele avançou rapidamente, espada em punho, deixando um rastro de luz carmesim flamejante enquanto investia contra Darren com velocidade explosiva. Com esse golpe, seu ímpeto atingiu o ápice. Naquele momento, não estava claro se Yamakaji estava brandindo a espada militar estrondosa ou se ele próprio havia se transformado em um meito flamejante. Uma luz brilhante irrompeu, deslumbrante e intensa. E no instante seguinte, bum! Ele foi arremessado para trás com o dobro da velocidade, chocando-se contra o chão como uma bala de canhão. Todos... Darren tocou no corte chamuscado em seu ombro e olhou para o sangue na ponta dos dedos, parecendo ligeiramente surpreso. Um lampejo de entusiasmo ansioso iluminou seus olhos. Vocês ficaram muito mais fortes, meus camaradas. É melhor virem todos para cima de mim de uma vez. Não percam tempo. Ele se virou para os outros e lhes deu um sorriso arrepiante. 3 dias de treinamento especial infernal começam agora. Capítulo 807. Por uma fração de segundo, o desfiladeiro na selva ficou completamente silencioso. Então, como uma faísca ao atingir a grama seca, todo o grupo explodiu, os rostos corados de raiva. Aquele desgraçado. Nunca vi ninguém tão convencido. Peguem ele. Aconteça o que acontecer, temos que lhe dar uma lição. Todos cerraram os dentes e encararam o jovem de cabelos negros que sorria descontroladamente, desembainhando suas espadas e avançando juntos. O Dalmatian foi o mais rápido. No instante em que saltou para frente, seu corpo se esticou e cresceu, sua forma híbrida de cão malhado já tomando forma. Com a velocidade natural de um usuário de Zoan e o impulso de Soru, ele estava diante de Darren num piscar de olhos. Não pense que você é o único que ficou mais forte, Darren. Suas garras afiadas brilhavam com uma luz fria, envoltas em Aki, enquanto golpeavam com força o peito de Darren. Nunca relaxamos nenhuma vez.
O Dalmatian rugiu ao atacar. Um leve sorriso surgiu nos olhos de Darren. Ao levantar o braço para bloquear o golpe, um som estrondoso rasgou o ar e faíscas voaram com o impacto. Dalmatian sentiu como se tivesse acabado de arranhar um diamante sólido. As pontas dos dedos e as unhas arderam com uma dor aguda. Entretanto, Darren, que bloqueara o golpe sem esforço, apresentava apenas uma leve marca branca de garra no braço. Nem uma gota de sangue derramara. Que tipo de monstro é esse? As pupilas do Dalmatian se contraíram. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Há coisas que você só entende de verdade quando as vivencia. Ele já sabia há muito tempo que o corpo de Darren era absurdamente resistente, mas isto estava muito além de tudo que ele havia imaginado. Dalmatian, você está distraído. Você hesitou no momento do ataque. A voz de Darren ressoou repentinamente em seus ouvidos como um trovão. Você precisa se comprometer totalmente com o seu ataque. Aqui, é o poder da vontade. O corpo inteiro de Dalmatian tremeu, como se algo tivesse acabado de fazer um clique em sua mente. Mas antes que ele pudesse agir, a bota militar de Darren atingiu seu estômago como um ariete movido a foguete. Bang! O Dalmatian encolheu-se, os olhos arregalados enquanto seu estômago se revirava violentamente. Ele quase vomitou toda a cerveja da noite anterior. Observe com atenção. Esta é a segunda fase da liberação do Aqui do armamento. Darren disse isso calmamente. Bang! Uma explosão de força invisível emanou de sua bota. A parte superior do uniforme do Dalmatian rasgou-se instantaneamente, e uma onda de choque branca irrompeu de suas costas. Seu corpo foi lançado como uma bala de canhão, atravessando mais de uma dúzia de árvores imponentes antes de finalmente se chocar contra o chão. Bum! Poeira e detritos foram lançados para o céu, árvores desabando em uma reação em cadeia. Os outros observavam em silêncio atônito. Os olhos tremiam, gotas de suor frio brotavam em suas testas. Não se preocupe, estou me segurando. Darren se virou para encará-los com um olhar frio e imponente. Mas o mar lá fora é implacável. Os inimigos que esperam por você não vão se conter. Vocês não fazem mais parte dos fuzileiros navais. Não tem mais navios de guerra ou canhões protegendo suas costas. Quando enfrentarem alguém que não podem derrotar, não haverá reforços. Os únicos em quem podem confiar são vocês mesmos. No instante em que ele terminou de falar, o grupo ficou em silêncio, mas seus olhos brilharam com uma determinação renovada. Suas mãos já não tremiam enquanto empunhavam as espadas. Respiraram fundo e em seguida avançaram em uníssono. As lâminas cortavam com precisão, os disparos ecoavam com força e as técnicas de Rokushiki desferiam golpes ferozes. Eles se moviam em formação, protegendo-se mutuamente, recuando e avançando em perfeita sincronia. Por um instante, quase pareceu que estavam empurrando Darren para trás. Esse grupo de oficiais, endurecido pelo treinamento mais rigoroso da academia militar, agora enfrentava o oponente mais forte que já haviam conhecido. Mesmo assim, por meio de uma coordenação impecável, demonstraram uma incrível genialidade tática. Conforme a batalha se prolongava, a sinergia entre eles só melhorava. Dalmatian e Amakagi logo se juntaram à luta também. Uma dúzia ou mais de ex-oficiais da marinha lançaram tudo o que tinham contra o jovem demoníaco, tentando forçar uma brecha ou simplesmente esperando aprender algo com o confronto. E em meio a tudo isso, um leve sorriso começou a se formar nos olhos de Darren. Nem todos têm o perfil para chegar ao posto de almirante. Para a maioria das pessoas neste mar, o máximo que alcançarão será comodoro ou contra-almirante. Um vice-almirante no quartel-general da Marinha já é algo que a maioria só pode sonhar em se tornar. Estando muito acima de tudo isso, é fácil esquecer que sem a força de um almirante, você é apenas mais um grão de areia no grande esquema das coisas. Mas a realidade é que são o trabalho árduo e a perseverança desses oficiais essenciais que mantêm a justiça e a segurança da maioria. E por eles, Darren estava disposto a refrear seus instintos destrutivos, a dedicar mais tempo a treinar, orientar e aprimorar suas habilidades. Shuzo, seu domínio do Rokushiki é sólido. De agora em diante, concentre-se mais na aplicação em combate. Amakagi, eu não entendo de esgrima, mas seus golpes são muito hesitantes. Darren corrigia e instruía incansavelmente, criando todas as oportunidades possíveis para o crescimento deles. Nesse exato momento, uma abertura. Tokikaki surgiu repentinamente atrás de Darren, desferindo um chute poderoso em direção à sua cintura. Pum! Uma mão agarrou seu pé no ar. Tokikaki, seu problema é subestimar seu oponente e não usar a cabeça. Darren disse categoricamente. O rosto de Tokikaki ficou vermelho de frustração. Isso porque eu sou forte o suficiente. Darren recuou casualmente, desviando por pouco do golpe vertical de Amakagi, e balançou a cabeça. Oh sim? Tokikaki rangeu os dentes. Droga, você está me menosprezando. Ele desferiu um soco poderoso em direção a Darren. A força foi imensa, rasgando o ar e enviando ondas de choque em seu rastro. Bang! Darren estendeu uma das mãos. 3 dedos formaram uma garra de dragão, agarrando o soco de Tokikaki sem esforço. Mas Darren franziu a testa. Essa força, tem algo errado. Tis, você percebeu. Tokikaki soltou uma risadinha baixa. Pronto para isso, Darren? Deixe-me mostrar a você, minha forma mais poderosa. À medida que sua voz se tornava mais grave, uma aura ancestral e selvagem emanou de seu corpo. Num instante, sua aparência começou a mudar drasticamente. Grossas cerdas negras se espalharam rapidamente por sua pele, brilhando com um reflexo metálico. Seu corpo inchou e alongou-se, as mandíbulas estendendo-se para frente com fileiras de dentes afiados como navalhas à mostra, exalando um ar fétido. Seus músculos se projetavam como serpentes enroscadas sob sua pelagem, irradiando pura força bruta. Tipo Zoan antigo, buta no Mi modelo, Intelodon. Bum! Tokikaki bateu o pé no chão. A terra sob seus pés, coberta de cerdas verde escuras, estalou com um estrondo ensurdecedor.
Por mais feio que seja, esta é a minha forma definitiva. Em seu estado híbrido, Tokikaki rugia como uma besta pré-histórica. As ondas sonoras se propagaram, sacudindo e curvando as árvores ao redor. Os outros oficiais trocaram olhares inquietos. Com o poder de uma Zoan ancestral, a vitória é garantida. Prepare-se para ser esmagado. Tokikaki berrou, com as veias saltando em seus braços grossos e musculosos. Solte! Rugido! Seu grito furioso sacudiu a selva, provocando um redemoinho. Yamakagi e os outros recuaram instintivamente, observando em silêncio atônito. Então suas expressões começaram a mudar, e a ficar um pouco estranhas. 10 segundos depois, Tokikaki ficou em silêncio. Apesar de sua luta desesperada, ele não conseguiu se libertar. A garra de dragão que apertava seu punho não se moveu 1 milímetro sequer. Darren permaneceu de pé, calmamente, observando sua pequena apresentação com interesse divertido. Tokikaki. Ao ver o leve sorriso zombeteiro de Darren, ele de repente esboçou um sorriso envergonhado e disse, quase implorando. Talvez pegar mais leve. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, enquanto Yamakagi e os outros faziam caretas de expectativa, o jovem de cabelos negros agarrou o braço do Entelodonte com força, girou os quadris e o arremessou contra o chão como uma bola de demolição. Bum! O chão se abriu e pedras voaram em todas as direções. Um golpe. Depois, outra. Bum! 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 A outrora imponente besta ancestral que rugia com confiança, agora parecia uma boneca de pano sendo esmagada contra a terra. Todos ficaram paralisados, boquiabertos. Ninguém ousou respirar, encharcado de suor frio. Capítulo 808. Meia hora depois, o terreno do riacho da montanha havia sido completamente transformado. O riacho secou, as árvores estavam tombadas e o solo estava rachado e dilacerado. Yamakagi e os outros estavam estirados no chão, machucados e ensanguentados, com os rostos contorcidos de dor. Foi uma cena lamentável. Isso encerra o treinamento especial de hoje. Darren sentou-se casualmente no peito de Tokikaki, seus olhos percorrendo cada um deles. Com um sorriso no rosto, ele exalou uma densa nuvem de fumaça como um dragão, sentindo-se completamente relaxado. Exatamente como ele havia pensado. Exercícios moderados realmente ajudaram na recuperação. Até mesmo sua respiração parecia mais tranquila agora. Volte e descanse um pouco. Amanhã, no mesmo horário. O tom de deboche em sua voz provocou imediatamente outra rodada de gemidos. A noite caiu. Após uma refeição simples, Darren pegou uma garrafa de vinho e seguiu em direção à costa da ilha. Uma brisa fresca vinda do mar soprava. As ondas batem ritmicamente contra a costa rochosa. Uma figura de ombros largos e um braço só estava ali, já à espera. O charuto em sua boca brilhava fracamente na escuridão. O familiar manto branco havia desaparecido, substituído por um longo e sombrio manto preto. Isso conferia ao antigo almirante um ar de solenidade. Zephyr Sensei. Darren gritou, atirando a garrafa de vinho por cima do ombro. Zephyr pegou o objeto, deu uma olhada no rótulo e deu uma risadinha. Jerez. Darren aproximou-se dele, sorrindo. Sim, sua favorita. Kuzan adora isso. Diz que é a bebida mais legal. Kuzan. O olhar de Zephyr vacilou ao ouvir o nome. Aquele pirralho impulsivo. Igualzinho a mim quando era jovem. Ele umedeceu os lábios rachados. Ele certamente será atingido um dia. Darren olhou para ele e disse calmamente. Cada um tem seu próprio caminho a seguir. Foi isso que você nos ensinou, Zephyr Sensei. Zephyr silenciou. Ele olhou fixamente para o Jerez em sua mão por um longo momento e então, de repente, perguntou. Darren, você acha que minha vida foi um fracasso? Ele abriu a garrafa, tomou um gole profundo e imediatamente tossiu com força. Enquanto recuperava o fôlego, ele olhou para o mar distante com um sorriso amargo. Desde criança, sonhava em ser um herói, em proteger a justiça neste mundo. Mas no fim, não consegui proteger nada. Você protegeu Toki. Darren interrompeu com a voz firme. Sucesso ou fracasso não são coisas que se julgam de forma tão simples. Você pode não ter se tornado um herói dos fuzileiros navais, mas para inúmeras pessoas, você já é um. Você pode não ter protegido sua própria família, mas me protegeu, e a inúmeras outras famílias. Você nunca chegou a ser almirante da frota, mas sua lenda ainda ecoa pelos mares. Eu poderia continuar falando sem parar. Mas o que mais importa é isto, Zephyr Sensei. Ele olhou diretamente para seu mentor experiente, com um tom de voz firme e claro. Sua vida ainda não acabou. Zephyr piscou, atonita. Após um longo silêncio, ele deu uma risada seca. Você tem jeito com as palavras, garoto. Se fosse Sakazuki quem respondesse, ele provavelmente diria apenas, sim, Zephyr Sensei, sua vida foi um fracasso. Darren assentiu com a cabeça. Bem, ele também não estaria exatamente errado. Zephyr. Ele respirou fundo e reprimiu a vontade de bater no garoto. Lentamente, ele disse. Darren, eu sei que você está preocupado comigo. Com a Tokikaki e os outros. Você quer que a gente se junte à frota do Mar do Norte. Mas como você disse, cada um tem seu próprio caminho a trilhar. O que é a verdadeira justiça? Eu não entendia antes, e ainda não entendo agora. Mas isso não significa que vou desistir. Um leve sorriso de alívio surgiu em seu rosto. Quando eu estava nos fuzileiros navais, não enxergava as coisas com tanta clareza. Mas agora a resposta pode ser diferente. Zephyr deu meia volta. Seu corpo ligeiramente curvado endireitou-se lentamente, e o único punho que lhe restava fechou-se com força. Eu os liderarei na reconstrução de um exército completamente livre do controle do governo mundial, em busca da verdadeira justiça. No instante em que ele disse isso, uma aura profunda e avassaladora emanou de seu corpo e se espalhou para fora. Seu manto negro como breu chicoteava violentamente ao vento, farfalhando com força. Naquele momento, ele parecia tão afiado e resoluto quanto uma lança de batalha inflexível. Por um segundo, os olhos de Darren perderam o foco, pegos de surpresa. Então é isso. Você também despertou aqui do complexo
conquistador? Ele voltou rapidamente à realidade, com um sorriso estranho surgindo em seu rosto. Espere, porque eu disse, também. Darren sentiu atentamente a aura que emanava de Zephyr, um lampejo de surpresa brilhando no fundo de seus olhos. Mal tinha despertado, e no entanto a intensidade já se comparava à do período Sengoku. Espere, porque eu disse já de novo. Após se despedir de Zephyr, Darren caminhou pela praia de volta para casa. Ele acendeu um charuto em silêncio, deixando seus pensamentos vagarem com a fumaça levada pelo vento. Como Zephyr-sensei já havia se decidido, não havia motivo para insistir. Afinal, este Zephyr já não era o mesmo da linha temporal original. Ele não apenas havia adquirido a Fuva no Mi, como também havia despertado o Aqui do Conquistador. Foi um aprimoramento épico e completo. Assim que se recuperasse dos ferimentos e recebesse o braço mecânico personalizado, com seu poderoso Aqui e proezas físicas, ele seria capaz de enfrentar até mesmo Roger e Barba Branca em seu auge. Adicionando a mobilidade proporcionada pela Fuva no Mi, Zephyr-sensei, e todos os outros, teriam uma chance muito maior de se manterem seguros. Esse pensamento tranquilizou bastante o coração de Darren, mas logo em seguida, ele soltou uma risada amarga e balançou a cabeça. Era uma vez, ele fora um despreocupado malandro dos fuzileiros navais. Quem diria que ele acabaria assim, tão sentimental? Toda essa coisa de vínculo era realmente a parte mais irritante. Ao exalar lentamente uma nuvem de fumaça, Darren parou de andar subitamente. Por que você está aqui? Ele olhou para cima. Na margem à frente, uma figura alta permanecia banhada pelo luar. Seus longos cabelos negros estavam presos em um rabo de cavalo alto, balançando suavemente com a brisa do mar. Não comparecia ao treino durante o dia, então estou compensando agora. Gion mordeu o lábio inferior e lentamente retirou o meito dourado de sua cintura. Darren olhou para ela em silêncio por um momento, depois sorriu de repente. Pensei que você ia continuar bravo e me ignorar para sempre. Sob o olhar provocador de Darren, um leve rubor surgiu nas bochechas de Gion. Ela cerrou os dentes e disse: Não estou com raiva. Se você não estiver com raiva. A voz grave do homem soou repentinamente em seu ouvido. Antes que Gion pudesse reagir, uma mão forte a envolveu pela cintura. Os olhos dela se arregalaram. O que você está fazendo? Gion soltou um grito, perturbada com as pontas das orelhas corando. Estou aqui para treinar com você. Sim, é isso mesmo, treinamento. Seu desgraçado. Isso mesmo, isso mesmo. Capítulo 809. Darren esteve excepcionalmente ocupado nos últimos dias. Durante o dia, ele se concentrava em guiar Tokikaki e seu grupo em treinamentos especiais intensos. À noite, ele reservava um tempo para dar a Gion exercícios adicionais em diversos ambientes de campo de batalha, como o litoral e a floresta. Ele também consultava regularmente Zephyr-san para discutir sua própria estratégia de treinamento e analisar a situação geral nos mares. Cada dia era repleto de atividades do começo ao fim. Sem que ele percebesse, 3 dias haviam se passado. Era tarde da noite. As ondas quebravam contra a costa e a brisa fria do mar varria o ar. Como está a situação no Mar do Norte? De pé na beira da ilha, Darren dava uma tragada em um charuto. Do Dendemushi que ele segurava, veio a voz animada de Momonga. Não se preocupe, tudo está acontecendo exatamente como esperávamos. A maioria das pessoas no Mar do Norte apoia fortemente a independência. Afinal, estamos construindo nossa presença aqui há anos. Os moradores locais já estão acostumados a contar com os fuzileiros navais do Mar do Norte para sua proteção. E os cidadãos das nações membros estão ainda mais entusiasmados. Eles não precisarão mais pagar o tributo celestial, o que significa que poderão ficar com a maior parte de sua renda. Melhorar as condições de vida das famílias, impulsionar a nutrição, criar filhos, gastar com saúde. Isso dará um grande impulso às taxas de natalidade. De acordo com os estatísticos contratados pelos militares, a independência e o corte dos pagamentos de tributo celestial ao governo mundial estimularão enormemente a atividade econômica no Mar do Norte. O padrão de vida médio poderá aumentar em pelo menos 50%. As principais indústrias experimentarão um rápido crescimento e a taxa de criminalidade já caiu para o nível mais baixo de todos os tempos. Se esse ritmo continuar, não demorará muito para que a economia do Mar do Norte decole completamente, ultrapassando os outros mares e se tornando a mais próspera entre os 4 mares. A voz de Momonga sobre o Dendemushi militar estava repleta de uma excitação e expectativa mal contidas. Apesar de agora ocupar um cargo de alto escalão e comandar a frota do Mar do Norte, Momonga ainda estava na casa dos 20 anos. Ele estava no auge da juventude, cheio de energia e paixão, intocado pelo desgaste do tempo. Comandar uma força militar era um sinal de ambição, mas para ele, proteger o povo sempre fora a forma mais verdadeira de justiça. Agora, vendo a região sob sua proteção crescer em paz e prosperidade diante de seus olhos, até mesmo geralmente calmo e equilibrado Momonga não conseguiu esconder o orgulho em sua voz. Darren exalou lentamente com a fumaça saindo de seus lábios em espirais. Impostos mais baixos significam mais dinheiro nas mãos das pessoas. Naturalmente, isso impulsiona o consumo e estimula a economia. Com o crescimento das indústrias e a criação de mais empregos, os índices de criminalidade diminuirão. Não demorará muito para que os piratas sejam erradicados do Mar do Norte, mas não devemos comemorar ainda. Não estou preocupado com as pessoas. As pessoas comuns são sempre as mais honestas. O que me preocupa mais são os burocratas e os membros da realeza dos países membros. Momonga. Seus olhos se estreitaram e seu tom de voz escureceu. Qualquer reforma enfrenta resistência. Essa é uma verdade imutável. Ao ouvir a mudança no tom de voz de Darren, Momonga instintivamente endireitou-se, franzindo a testa. Você quer dizer que podem surgir problemas dentro dos Estados-membros? É apenas uma suspeita, mas não está descartada. Darren soltou uma risada fria. A corrupção gerada pelo sistema de tributo celestial não se limita aos dragões celestiais.
É uma corrupção que permeia toda a hierarquia das nações-membro, de cima a baixo. O governo mundial pode fixar o tributo em 3 bilhões de belis, mas quando ele chega às mãos do povo, o custo real pode ser de 4 bilhões, talvez até 5 bilhões. Então, adivinhe para onde vai esse dinheiro extra? Momonga ficou em silêncio com as pupilas contraídas. Entendo. Algo havia mudado. Ele respirou fundo, sua voz agora fria e cortante como uma lâmina no vento gélido do norte. Vamos resolver isso, mas não vamos exagerar. A política é a arte do compromisso. Darren deu uma instrução simples e prosseguiu. Com a frota do Mar do Norte agora totalmente desenvolvida, Momonga havia evoluído de um oficial fuzileiro naval inexperiente para um comandante plenamente capaz. Darren havia cultivado deliberadamente suas habilidades de liderança e gestão, confiando-lhe o crescimento e as operações da frota. Foi graças ao apoio de Momonga que Darren pôde se dedicar livremente às coisas que precisava fazer. Será que Vinsmoke Jude tem se controlado ultimamente? Momonga respondeu. Até agora, nenhum problema. Já enviei os esquemas do projeto do braço mecânico do Zephyr-san. Não deve demorar muito para que um protótipo funcional esteja concluído. Mas notei que ele está ficando cada vez mais desequilibrado. Ele até começou a realizar experimentos em humanos para privar seus próprios filhos de emoções, transformando-os em máquinas de matar sem emoção. Darren balançou a cabeça com um sorriso frio. Ele sempre foi obcecado em restaurar a antiga glória de Germa e dominar o Mar do Norte. Mas agora que a frota do Mar do Norte fez sua estreia oficial perante o mundo, a pressão finalmente o atingiu. Ele não consegue mais ficar parado. Momonga assentiu com a cabeça. Vou ficar de olho nele. Ele fez uma pausa e então perguntou. Algum progresso em relação aos corpos imortais dos 5 anciãos? Darren balançou a cabeça e franziu a testa. Nada ainda. Perguntei ao Zephyr-san, mas ele disse que nunca viu nem ouviu falar de uma habilidade assim. Mais importante ainda, Zephyr-san nunca testemunhou 5 anciãos usando esse tipo de regeneração extrema. Parece que o governo nunca confiou nele de verdade, nem mesmo quando ele era um almirante. Quanto a Roger, tenho a impressão de que ele sabe alguma coisa, mas se ele não falar, não há como eu obrigá-lo a revelar. De qualquer forma, ainda preciso fazer uma viagem a Wano. A boca de Momonga se contraiu. Se continuar assim, você vai deixar o Kaido louco. Darren riu, fez uma piada rápida e encerrou a chamada do Dendemushi. Com Zephyr-san prestes a estabelecer os neomarinheiros e a frota Mar do Norte em constante expansão, tudo estava pronto. Ele agora podia se movimentar livremente e se concentrar no que precisava ser feito. Ele deu a última tragada no charuto e o apagou com a fumaça. Só então ele se virou lentamente e percebeu a figura alta parada atrás dele. Ele nem havia notado quando ela apareceu. Você vai embora amanhã? Gion não olhou para ele. Ela virou o rosto, com os olhos fixos nas ondas revoltas, e perguntou com voz fria. Darren sorriu. Sim, o tempo não espera. Gion mordeu o lábio inferior. Então, preciso de uma última sessão de treinamento. Sob a luz do luar, ela finalmente olhou para ele. Seu rosto refinado e marcante brilhava com uma determinação feroz sob o brilho prateado. À medida que suas palavras saíam, sua forma começou a mudar. Seu rabo de cavalo alto se desfez, e os cabelos pretos como azeviche foram gradualmente desbotando para um rosa suave. Uma luz carmesim intensa brilhou em seus olhos, e uma fina pelagem rosada começou a brotar em sua pele pálida. Uma cauda branca como a neve emergiu lentamente da base de sua coluna. A graciosa coelha lunar, segurando um meito dourado na mão, irradiava tanto um charme delicado quanto uma frieza feroz. Sob o céu noturno, sua beleza era de outro mundo, deslumbrante, perigosa e etérea. Darren, olhando para a deslumbrante Gion à sua frente, sentiu subitamente a garganta secar. Acho que uma sessão só não vai ser suficiente. Gion. Ela ficou paralisada por um instante, depois entendeu imediatamente e seu rosto ficou vermelho. Eu quis dizer treinamento de verdade. Sim, treinamento. Eu sei. Seu desgraçado. Clang. Bum. Um raio de energia rosa claro irrompeu no céu. Capítulo 810. Bum. Uma série de estrondos surdos e estrondosos ecoou de algum lugar distante na ilha. Zephyr, que estava estudando o mapa em seu quarto, estremeceu ao ouvir o som. Suas sobrancelhas se ergueram enquanto ele se virava para olhar pela janela, com o olhar fixo na direção da costa. Ao ver a luz dourada da espada iluminando repetidamente o céu noturno, ele hesitou por um instante, depois balançou a cabeça com um sorriso amargo. Gion tem um temperamento muito forte. Darren vai embora amanhã, e ela ainda não o deixou em paz esta noite. Como professor de Gion, Zephyr praticamente a viu crescer. Ele conhecia muito bem a personalidade dela. Quando ela se irritava, não havia como pará-la. Quase sinto pena daquele pirralho do Darren. Com um suspiro, Zephyr fechou a janela e voltou silenciosamente a estudar o mapa. Cerca de meia hora depois, Zephyr esticou as costas e levantou-se da cadeira, pensando em sair para tomar um pouco de ar fresco. Já fazia anos que ele não operava no mar. Depois de se aposentar da linha de frente, agora ele planejava construir uma força militar do zero, uma tarefa árdua em qualquer perspectiva. Este mapamundi foi apenas o começo. Navegação, recrutamento de tropas, treinamento de novos soldados, política global. Embora Zephyr já estivesse intimamente familiarizado com tudo aquilo por ser instrutor-chefe na academia militar, ele ainda reexaminou tudo com meticuloso cuidado. Como líder de um exército recém-formado, ele não era responsável apenas pela própria vida, mas também por todos os subordinados que optassem por segui-lo. Portanto, ele precisava ser cauteloso com tudo. Absorto em seus pensamentos, Zephyr saiu do pátio da mansão. No instante em que saiu pela porta, avistou uma figura emergindo da selva. Era Gion. Seus cabelos estavam despenteados e seus passos eram fracos, quase instáveis. Gion? Gion congelou por um segundo, claramente sem esperar encontrar Zephyr. Ela entrou em pânico por um instante.
Zephyr Sensei. Zephyr franziu a testa ao observar sua postura instável. Você está ferido? Perguntou ele, preocupado. Na penumbra, um rubor espalhou-se pelo rosto delicado de Gion. Sim, só um pouquinho. Torce o tornozelo. Ela gaguejou. A escuridão mascarava o tom avermelhado de seu rosto, e Zephyr não conseguiu captar sua expressão. Em vez disso, ele franziu a testa e disse com um toque de irritação. Aquele pirralho do Darren, mesmo que seja treinamento, ele deveria saber que precisa pegar mais leve. Como ele pôde pegar tão pesado com você? Ao ouvir a palavra treinamento, Gion pareceu se lembrar de algo, suas orelhas instantaneamente ficaram vermelhas, tão vermelhas que pareciam pingar. Não se preocupe, eu lhe darei uma boa lição mais tarde. Como Gion não respondeu, Zephyr presumiu que ela estivesse chateada. Ele deu um tapinha no peito e disse em voz grave. Eu cuidarei disso. Está tudo bem, Zephyr Sensei. Gion apertou os lábios, evitando o olhar dele. Vou descansar agora. Ela passou cambaleando por ele, dirigindo-se para o interior do pátio. Zephyr observou suas costas, e um lampejo de impotência passou por seus olhos curtidos pelo tempo. Ela é realmente muito determinada. Mesmo que quisesse acompanhar o ritmo daquele pirralho, ela não precisava se esforçar tanto. Afinal, nem todo mundo era um monstro como Darren. Zephyr balançou a cabeça e se virou, pretendendo continuar sua caminhada, para então ver outra figura emergir da selva. Darren? Ele olhou fixamente para o jovem encostado no tronco de uma árvore, com os passos vacilantes, e perguntou, confuso. Você também está sofrendo? Darren? 2 dias depois. Novo Mundo, País de Wano. Onigashima, Instituto de Pesquisa. Não emagreça, não emagreça, esse é o meu estilo funk. Enquanto aquele desgraçado do Darren não estiver por perto, minha vida é um paraíso. Usando suspensórios pretos e brancos, o gordo Queen cantarolava um rap alegre, sorrindo enquanto mexia em dezenas de tubos de ensaio na bancada do laboratório. O Kaido-san saiu em patrulha, então eu não apanhei hoje. Enquanto misturava os reagentes, bolhas começaram a subir furiosamente nos tubos de vidro. Quando ele acertava um verso que gostava, seu traseiro começava a balançar no ritmo, como se ele estivesse dançando um pouquinho. Atrás dele, piratas com máscaras de gás e trajes de proteção riam e entravam na brincadeira. Queen parece estar de ótimo humor. É claro, o vírus Oni de gelo está prestes a ter um grande avanço. Sua capacidade de infecção e poder destrutivo aumentaram em pelo menos 30% em comparação com o período anterior. Queen-sama é o cientista mais brilhante do mundo. Os elogios entusiasmados fizeram Queen se sentir como se estivesse flutuando no ar. Com certeza. Vocês sequer sabem quem eu sou? Queen riu, erguendo um tubo de ensaio com um líquido azul brilhante, estufando a barriga e exalando fumaça de charuto pelas narinas. Essa coisa? Mataria um dragão na hora, quanto mais um humano. Aposto que nem mesmo o Kaido-san conseguiria lidar com esse vírus Oni de gelo aprimorado. Ha 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 ha. Ele caiu na gargalhada, com um sorriso presunçoso, mas logo percebeu que era o único que estava rindo. Por que você não está rindo? Ele lançou um olhar furioso para a tripulação à sua frente, para então vê-los todos olhando fixamente para frente, com os olhos fixos atrás dele, os rostos pálidos, tremendo incontrolavelmente. Ah, é? O vírus foi aprimorado? Posso experimentar? Uma voz grave e calma, com um toque de divertimento, ecoou repentinamente pelo laboratório. As pupilas de Queen se contraíram como pontinhos de alfinete. Foi como se um raio tivesse atingido seu cérebro. Num instante, imagens de pesadelo, inúmeras cenas aterrorizantes, invadiram sua mente, fazendo a gordura em seu rosto tremer como gelatina. Não, isso não pode ser real. Bem na frente de seus subordinados atonitos. Estalo. De repente, ele deu um tapa forte no próprio rosto. Dor. Queen voltou à realidade num sobressalto. Isso não foi um sonho. O que diabos você está fazendo aqui? Ele soltou um grito estridente e se virou bruscamente. Mas tudo o que ele conseguiu captar foi um borrão. E de repente, o tubo de ensaio com o líquido azul borbulhante sumiu de sua mão. Os olhos de Queen se arregalaram. Aquele jovem de cabelos negros dos seus pesadelos, Darren, estava ali parado, desaparafusando o tubo de ensaio com um brilho ardente nos olhos. Então, sem hesitar, inclinou a cabeça para trás e engoliu tudo de uma vez. De novo. Darren engoliu o vírus de uma vez, soltou um arroto satisfeito e franziu levemente a testa enquanto murmurava para si mesmo. Não causa um impacto tão forte assim. Nem mesmo tão forte quanto o veneno de Magellan. Ele estalou os lábios. 2 baforadas de gás roxo-azulado saíam sibilando de suas narinas. Então ele sorriu para Queen, que estava boquiaberto e usava suspensórios. Tem algo mais forte? Os outros piratas viram aquele sorriso demoníaco e estremeceram em uníssono, recuando passo a passo. Não, é só isso. Todos falaram em uníssono, com a cabeça a balançar como um chocalho. Queen, que também havia recuado um passo, ficou vermelha como um pimentão. Por que diabos você está aqui, seu desgraçado? Mas no instante em que as palavras saíram de sua boca, ele percebeu que algo estava errado. Seus subordinados o encaravam fixamente. Então, Queen apontou abruptamente numa direção aleatória. Kaido-sama está patrulhando a região de Kuri. É melhor você sumir agora mesmo, e eu vou fingir que não vi nada. Caso contrário, não vou pegar leve com você. Capítulo 811. Caso contrário, quando eu ficar com raiva você vai sofrer. A gordura no rosto de Queen tremia enquanto o suor frio escorria por sua testa. Ele gritou com falsa bravata, sua voz feroz no tom, mas fraca no espírito. Vários subordinados piratas. Darren. Sério, como é que alguém consegue dizer algo tão ousado com uma voz tão patética? Kaido não está com pressa. Eu irei mais tarde. Darren deu um passo à frente, caminhando em direção a Queen com um sorriso gentil e amigável no rosto. É que, faz um tempo que não vou a Wano, então pensei em dar uma passada para ver como você está primeiro. O coração de Queen deu um salto. Não se aproxime mais. Sua voz agora tremia.
O desgraçado à sua frente não era o pequeno fuzileiro naval que ele outrora trancara numa cela subterrânea, aquele com quem ele podia brincar à vontade. Diante dele estava agora um dos criminosos mais perigosos do mundo, um homem que ousou declarar guerra ao governo mundial, cuja recompensa superava até mesmo a do próprio Kaido-sama. Se fosse qualquer outra pessoa, mesmo um almirante da marinha, Queen não teria hesitado. Ele teria aproveitado a oportunidade para testar suas armas mais recentes. Mas esse era o lunático que usava o vírus Oni de gelo como enxaguante bucal. Queen não achava que a gordura em seu corpo seria suficiente para aguentar sequer uma surra. Tomado pelo pânico, ele cambaleou para trás. Então, subitamente, o jovem de cabelos negros desapareceu diante de seus olhos. Queen sentiu pressão em volta do pescoço. Um braço o envolveu, puxando seus ombros para trás. Aquele único braço detinha uma força tão imensa que nem mesmo Queen, usuária de uma zoa ancestral, conseguiu se libertar. Não fique tão tenso. Eu só vim para colocar o papo em dia. A voz alegre do louco sussurrou bem perto de seu ouvido. Acabou. Ele ficou ainda mais forte. Os músculos de Queen se contraíram como pedra, seu corpo inteiro ficando gelado enquanto a força avassaladora o dominava. Sua expressão facial oscilou entre várias emoções. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. De repente, Queen forçou um sorriso. Vamos, sente-se. Chá. Bang. 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 Os piratas próximos caíram para trás no chão. Darren sorriu radiante de satisfação. 1 minuto depois, vários subordinados piratas retornaram da sala de armazenamento do laboratório, com os rostos pálidos de medo enquanto carregavam caixas lacradas com amostras de vírus. Eles tremeram ao colocá-los na bancada do laboratório. Então, diante dos olhos atônitos deles, Darren abriu garrafa após garrafa, ignorando rótulos ou ingredientes, e as bebeu de um só gole. Uma garrafa, 2 garrafas. Em pouco tempo, o conteúdo de várias caixas inteiras havia desaparecido. Darren arrotou, depois se virou para os piratas atordoados e sorriu em tom de desculpas. Ah, desculpem. Me empolguei um pouco. Vocês querem um pouco? Todos os piratas estremeceram e balançaram a cabeça freneticamente. Não, obrigado. Muito obrigado. Sem pressa. Bem, Darren suspirou de decepção e se virou para o homem gordo de suspensórios, que estava ocupado com os equipamentos de laboratório. Então, como está? Naquele momento, o corpo de Darren estava conectado por diversos tubos a um dispositivo de monitoramento vital. As leituras já haviam ultrapassado o limite da máquina, com luzes de alerta coloridas piscando sem parar. Isso é inacreditável. Completamente inacreditável. Queen, usando óculos de proteção, olhou fixamente para os dados em choque, com o rosto corado de excitação. Seu sistema imunológico é mais de 20 vezes mais forte do que o de um ser humano normal. O valor exato é imensurável, é incalculável. A dureza da sua pele e dos seus músculos. Em estado relaxado já é 1,5 vezes mais dura que o diamante. Quando tensionada, é quase o dobro. A julgar pela sua circulação sanguínea e pulso, seu coração é mais forte que o de um dinossauro gigante. Não me admira que nem mesmo meu mais recente e aprimorado vírus Oni de gelo tenha te afetado. É inacreditável. Os olhos de Queen se arregalaram enquanto ele ajustava rapidamente as configurações, seu traseiro avantajado balançando a cada movimento excitado. Darren deu um chute rápido no homem gordo e disse irritado. Não estou aqui para um maldito exame físico. Queen encolheu o pescoço, coçou a cabeça sem jeito e deu uma risadinha. Desculpe, me empolguei um pouco demais. Quer dizer, sujeitos de pesquisa como você são praticamente desconhecidos. Darren acendeu um charuto, semicerrando os olhos enquanto falava. Não sou o único que treinou seu corpo para se tornar um corpo indestrutível. A boca de Queen se contraiu e ele começou a murmurar. Claro, Kaido-sama também tinha um corpo indestrutível, mas nem pensar que ele deixaria Queen fazer qualquer experimento com ele. Só de pensar naquele canabo envolto em relâmpagos roxos, Queen começou a suar frio. Suas pernas já estavam começando a ceder. Então fale. Darren olhou de relance para os dados que saltavam descontroladamente pelos instrumentos. Queen fez uma careta amarga e balançou a cabeça negativamente. O vírus Oni de gelo aprimorado conseguiu entrar em seus sistemas nervoso e imunológico, mas foi eliminado quase imediatamente pelas defesas do seu corpo. Além de um aumento na temperatura corporal e uma leve desidratação, ambos causados pela ativação excessiva do seu sistema imunológico, não houve sintomas perceptíveis. Ele lançou um olhar rápido para as caixas vazias com amostras padrão de vírus, e suas pálpebras tremeram levemente. É por isso também que você está com tanta sede. É isso. Darren franziu a testa, claramente desapontado. O rosto de Queen ficou vermelho vivo, e ele parecia estar rangendo os dentes do fundo até reduzi-los a pó. Como assim? É isso aí. Você acha que todo mundo consegue engolir amostras de vírus assim, seu maluco? De repente, Queen bateu com a palma da mão na mesa do laboratório, espalhando rachaduras pela superfície. Você está me menosprezando. Ele rugiu de frustração. Este é um vírus aprimorado que desenvolvi com muito cuidado. Sem um antídoto, nem mesmo dinossauros ou gigantes enormes durariam meio minuto. Darren suspirou com uma expressão de exasperação. Mas eu não senti nada. Na verdade, eu tinha grandes expectativas no início. A expressão de Queen congelou. Você foi longe demais. Ele gritou com os dentes cerrados. Ótimo. Vou te mostrar o quão poderoso é o vírus Oni de gelo. Ele pegou um tubo de ensaio azul e o levou à boca. Não. Queen-sama, por favor, acalme-se. Você é o astro dos piratas das feras. Você não pode morrer aqui. Vários de seus subordinados entraram em pânico, correndo para segurar sua mão. Seus rostos ficaram vermelhos de pura ansiedade. Dito assim faz sentido. Queen piscou e em seguida, assentiu com a cabeça em concordância. Nesse caso, por que vocês não bebem isso em vez disso? Svi. Os subordinados imediatamente recuaram para bem longe. Darren balançou a cabeça, removeu os tubos conectados ao seu corpo e murmurou.
Então, a ciência é mesmo um beco sem saída, né? Quinn, Apesh era um dos cientistas mais brilhantes do mar. Nos campos das armas biológicas e da modificação humana, ela havia superado até mesmo Vince Jude, perdendo apenas para Vegapunk, o homem que diziam estar 500 anos à frente do mundo. Então, se nem mesmo o vírus mais potente desse gordo de suspensórios conseguiu fazer nada, então provavelmente toda aquela história de ficar mais forte tomando drogas era um beco sem saída. Capítulo 812. Em um mundo construído sobre os sistemas idealistas das Akuma no Mi e do Aki, existe um limite claro para o poder da ciência e da tecnologia. Pelo menos, era isso que Darren havia entendido. Até mesmo os canhões laser mais poderosos eram essencialmente um subproduto da pesquisa de Akuma no Mi, especificamente modelados a partir da pica-pica no Mi de Borsalino. Esse era o limite do armamento físico disponível. No âmbito biológico, o mundo dos piratas focava-se mais na pesquisa de fatores de linhagem, replicação genética e vírus sintéticos. Quinn podia parecer um homem gordo e desajeitado, mas na verdade ele era um dos maiores cientistas de armas do mundo. Se tudo mais falhar, talvez eu tenha que ir atrás do Vegapunk. O pensamento passou pela mente de Darren como um relâmpago, mas o encontro com Vegapunk não foi exatamente um evento casual. Para começar, o governo mundial o mantinha sob controle rígido, quase certamente cercado por defesas de elite. Além disso, Stussy o havia alertado repetidamente para ter cautela ao perguntar sobre Vegapunk, o que apenas confirmava o quão perigosa a situação em torno do cientista ainda era. Você está tentando ficar mais forte através da tecnologia? Quinn ouviu Darren murmurar e pareceu genuinamente surpresa. Darren apertou a ponte do nariz. Não me interesso por tecnologia externa, como armas. Quero apenas usar a ciência para explorar os limites do meu corpo. E o seu método é injetar vírus em si mesmo? Os olhos de Quinn se arregalaram. Ele olhou para Darren como se tivesse acabado de ver um fantasma. Que diabos esse lunático estava pensando? A experiência passada comprova que funciona, não é? Darren falou sem demonstrar qualquer emoção. Quinn, ele tinha muita vontade de gritar que não tinha funcionado de jeito nenhum. Ele mesmo realizou as experiências? Mais de 1000 indivíduos humanos foram testados, com concentrações virais variando de baixas a altas, e nenhum deles sobreviveu aos efeitos do vírus Oni de gelo. Os danos que causou ao sistema imunológico foram muito além da capacidade de qualquer corpo humano de suportá-los. Isso, aliado à sua assustadora velocidade de replicação, pode atingir uma concentração letal em pouco tempo. Mas por outro lado, olhando para o homem à sua frente, que havia devorado caixas daquela coisa sem sequer se mexer, Quinn abriu a boca, mas não conseguiu formular uma única palavra em resposta. Eu perguntei, você ainda não vai embora? O homem gordo de suspensório soltou de repente um suspiro, tirou um charuto do bolso, acendeu-o e falou com um tom desanimado. Como um dos principais oficiais dos Piratas das Feras, um astro conhecido como Apesh e a infâmia de Quinn abalou os mares. Mesmo diante de um almirante da marinha ou de um grande pirata do Novo Mundo, Quinn jamais sentiu medo. Com sua forma de brachiosaurus ou ancestral, sua força e recuperação eram excepcionais. Mesmo em desvantagem, ele ainda conseguia oferecer uma luta decente. E se a situação ficasse crítica, ele tinha armas biotecnológicas e vírus bizarros como trunfos, sempre o suficiente para recuperar alguma vantagem. Mas contra Darren, ele não tinha nada. Físico? Os Zoans ancestrais não significavam nada em comparação com o corpo indestrutível. Força? Darren conseguia partir dinossauros ao meio e esmagar gigantes. Armas a laser? Ele tinha uma frota inteira da Mar do Norte repleta delas. E quanto aos vírus? Quinn fez beicinho, com o rosto redondo demonstrando derrota. Está na hora de ir. Darren sorriu, tirou um cartão de visitas do bolso e o colocou sobre a mesa do laboratório. Este é o meu número pessoal Denden Mushi. Se você fizer alguma descoberta importante na área de biotecnologia, me ligue a qualquer hora. Informações de contato? Quinn ficou sem palavras. O que esse cara estava pensando? Ele está mesmo me vigiando. Suficiente. O homem gordo de suspensórios bateu subitamente na mesa do laboratório num acesso de raiva. Seu rosto ficou vermelho, seus dentes cerrados. Se você quer me matar, faça logo. Não precisa me humilhar assim. Antes mesmo que as palavras terminassem de sair de sua boca, seu corpo inchou rapidamente, transformando-se em um enorme brachiosauro num piscar de olhos. Imponente como uma pequena montanha. Ainda tenho minha dignidade. Bombardeiro Brachio. O brachiosauro ergueu a cabeça para trás, então com uma explosão repentina de seu pescoço grosso, toda a cabeça, envolta em aqui do armamento, desabou como uma montanha. Você está bem animado. Certo, vamos aquecer um pouco. Darren sorriu, e naquele instante, seus olhos se encontraram, e ele avançou sem a menor hesitação. Bum! Foi como se 2 meteoros tivessem colidido. Uma onda de choque monstruosa irrompeu, rasgando o ar e achatando tudo em seu caminho. Dezenas de piratas que não conseguiram escapar a tempo foram arremessados pelos ares como bonecos de pano. O laboratório, com mais de 2.000 metros quadrados, desabou em um instante. Nuvens de poeira subiram aos céus. As paredes desmoronaram em escombros, e os destroços giravam violentamente em meio à tempestade. Ai! O brachiosauro gritou de dor, cambaleando para trás, seus enormes membros batendo com força no chão. Um caroço enorme e fumegante já havia se formado em sua testa. Não acredito nisso. Os olhos de Quinn estavam vermelhos de fúria. Ele encarou a figura de cabelos negros que permanecia ali parada, calma como uma rocha, tirando um charuto como se nada tivesse acontecido. Morrer. O brachiosauro abriu subitamente suas mandíbulas. Ao mesmo tempo, sua cauda espessa se estendeu e se desdobrou, transformando-se em um canhão mecânico. Uma luz vermelho-alaranjada se acumulou violentamente tanto em sua boca quanto em sua cauda, e em um único sopro disparou em direção a Darren. Feixe de café preto. Um canhão laser escaldante perfurou o chão, engolfando Darren num instante.
Por um instante, o mundo prendeu a respiração. E então, bum, uma explosão monstruosa iluminou o céu. Uma enorme coluna de fogo rugiu em direção aos céus. Chamas intensas devoraram tudo num raio de 100 metros. Rajadas de energia vermelho-alaranjada se propagavam com fumaça negra subindo em ondas densas. Nós o pegamos? Queen deu tudo de si. Aquilo foi aterrador. Mesmo com um corpo indestrutível, não tem como ele enfrentar algo assim de frente, né? Os piratas, arremessados para longe pela explosão, jaziam estirados no chão, com os corações acelerados e os olhos arregalados de espanto e medo. Mas então, eles presenciaram algo que ficaria para sempre gravado em suas memórias. Bem no epicentro da explosão, exatamente onde o fogo havia sido mais intenso, as chamas extinguiram-se. Em meio à fumaça negra e distorcida, uma figura imponente começou a emergir. Um par de botas militares pretas e reluzentes surgiu da névoa. As chamas ao redor recuaram como se abrissem caminho para ele. O arrogante jovem de cabelos negros estava envolto em Aqui do Rei, de um negro profundo, e todo o seu corpo irradiava uma força esmagadora e opressiva, como um deus irado descendo sobre a terra. O cigarro na boca dele? Incendiado pela própria explosão. Suspiro. Ele exalou lentamente uma longa baforada de fumaça, como o hálito de um dragão. Então seu olhar recaiu sobre o homem gordo de suspensórios, agora mortalmente pálido. Ele sorriu. Então, você está pronto? Bum! Uma aura aterradora emanou de seu corpo, cobrindo a área como uma onda gigante. Incontáveis raios negros e vermelhos crepitavam no ar, distorcendo o próprio espaço e cegando a visão de todos. Queen sentiu um nó na garganta. Sob o peso esmagador do aqui daquele homem, ele sentiu uma pressão sufocante atingir seu peito, como se a própria morte estivesse tentando alcançá-lo. Acabou. Esse cara, ele vai mesmo me matar. Preciso fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Queen cerrou os dentes, os olhos fascando com uma determinação desesperada. Seus punhos se fecharam com força. E então, sob os olhares atônitos de seus subordinados quase inconscientes, sua voz subitamente se elevou num grito estridente e ensurdecedor que ecoou pelos céus. Kaido-sama, salve-me. Capítulo 813. Kaido-sama, me ajude. O grito estridente e dilacerante ecoou como de um porco sendo abatido, misturado ao rugido profundo e ressonante do Brachiosauro Zoan ancestral. O som reverberou por toda a Onigashima. Queen não sabia por que gritou de forma tão vergonhosa, mas sabia que se não o fizesse provavelmente não teria outra chance. Toda a gordura em seu corpo provavelmente não seria suficiente nem para aguentar uma surra de verdade do monstro à sua frente. Ao ouvirem o rugido de Queen, os piratas à distância ficaram estupefatos, boquiabertos. Até mesmo Darin fez uma pequena pausa, seu olhar assumindo uma aparência estranha. Do azul profundo ao paraíso, do paraíso ao novo mundo. Ao longo dos anos, ele enfrentará inúmeros oponentes, poderosos, insanos, sedentos de sangue, cruéis, bizarros. Mas esta era a primeira vez que encontrava alguém tão honesto quanto aquele homem gordo de suspensórios. Muito bom. Um sorriso ousado e desinibido surgiu nos cantos dos lábios de Darin. Ao baixar ligeiramente o corpo, suas pernas bateram no chão como as de um tiranossauro. Bum! O solo num raio de 10 metros cedeu instantaneamente. Aproveitando-se daquele recuo avassalador, o jovem de cabelos negros transformou-se numa sombra afiada e feroz, disparando para frente como um projétil lançado. Explosões de estrondos súnicos brancos reverberavam em seu rastro. Sua velocidade rompeu a barreira do som em um instante. A pressão do ar comprimido chegou a abrir um sulco longo e profundo no chão sob seus pés. Tão rápido, os olhos de Queen contraíram-se. A velocidade que Darin demonstrou foi assustadoramente próxima da Raimeyaki de Kaido-sama. Enquanto amaldiçoava a falta de confiabilidade de Kaido em seu coração, Queen rapidamente se transformou em sua forma humano-fera. Seus braços mecânicos se incendiaram com chamas alaranjadas quando ele desferiu um soco com toda a sua força. Agarrador de noivas. Bum! Um punho enorme e um menor colidiram no ar, detonando uma onda de choque gigantesca, como um cometa atingindo a terra. Uma onda de poeira se ergueu do chão, mas os olhos injetados de sangue de Queen estavam cheios de esperança. Eu bloqueei. Seus olhos brilharam e ele não conseguiu conter um sorriso presunçoso. Se não fossem todas as surras que levou de Kaido-sama, ele nunca teria conseguido acompanhar esse tipo de velocidade explosiva. De jeito nenhum aqui da observação dele sozinho daria conta disso. É assim mesmo. Uma risada baixa veio diretamente da frente. Queen ficou paralisado. E então, pressentindo algo, sua expressão mudou repentinamente. Seu aqui? Zizizi. Aqui preto e vermelho emanou repentinamente do punho de Darin. Diante dos olhos arregalados de Queen, ele assistiu horrorizado enquanto longas e finas rachaduras se espalhavam por seu braço mecânico, apesar de este ser reforçado com materiais de alta tecnologia e aqui do armamento. O vento agitava descontroladamente os cabelos negros de Darin. A poucos passos de distância, Darin sorriu ameaçadoramente para Queen e disse: tente não gritar muito alto. Queen piscou. Antes que pudesse reagir, o olhar de Darin se aguçou. Os músculos do seu braço subitamente se contraíram, grossos cordões musculares contorcendo-se como serpentes gigantes sob a pele. Todo o seu braço direito inchou várias vezes o seu tamanho normal. Ele desferiu um soco devastador. Corpo de gigante. Rachadura. O braço mecânico de alta tecnologia de Queen se estilhaçou completamente, explodindo em fragmentos pelo ar. Naquele instante congelado, as pupilas contraídas de Queen refletiram a imagem de um punho enorme e escuro se expandindo rapidamente em direção ao seu rosto. Bang! O golpe foi como uma marreta. 2 dentes se quebraram com o impacto. Seu rosto inteiro ficou distorcido como ondulações em um lago. E então, toda aquela força foi subitamente redirecionada para baixo, impulsionada como um trovão direto para a terra. Buraco azul. Bum!
O crânio de Queen se chocou brutalmente contra o chão firme. O impacto avassalador deixou seus alunos com o olhar vago e sem foco. No ponto onde o punho de Darren atingiu o solo, num raio de 1 quilômetro, o chão rachou e desabou, lançando uma avalanche de detritos. Poeira e entulho subiram aos céus como uma onda gigante. Silvo. Os piratas, arremessados pela onda de choque, agarraram a cabeça, os olhos fixos na cena aterradora, inspirando coletivamente com dificuldade. Com um ataque tão brutal, não há como Queen ter sobrevivido. O vento forte dissipou a fumaça e a poeira. O que eles viram foi Queen, de volta à sua forma humana, deitado nos escombros, com o rosto coberto de sangue e ofegando pesadamente em busca de ar. Com um baque surdo, uma bota militar pesada pisou repentinamente em sua barriga macia, enviando ondulações pela carne com um som abafado. Queen deu um suspiro de espanto e, em seguida, começou a tossir violentamente, com sangue escorrendo do nariz e da boca. Você rejeitou minha oferta. Devo simplesmente te matar agora? Darren olhou para Queen de cima, com um sorriso amigável. Queen rangeu os dentes. Você se diz um fuzileiro naval e usa força bruta desse jeito. Desculpe, agora sou um criminoso. Darren deu uma tragada lenta em seu charuto e deu de ombros. E os criminosos não seguem as regras. Os olhos de Queen se arregalaram. Ele sempre soube que a personalidade e o estilo daquele cara não combinavam com os fuzileiros navais, mas agora que ele realmente havia cruzado o caminho de um criminoso, a pura sensação de ameaça que ele exalava era avassaladora. Essa vida criminosa e sem lei combinava perfeitamente com esse lunático. Deixem-no ir. Uma voz profunda e arrepiante ecoou repentinamente do céu. As nuvens sombrias acima começaram a brilhar com um tom avermelhado, depois intensificaram-se cada vez mais, iluminando todo o céu. Um pteranodonte negro cruzou os céus em alta velocidade. Ao erguer sua cabeça afiada, ele disparou um raio laser laranja avermelhado flamejante. Temporaldon. Já estava na hora. Darren ergueu os olhos, arqueando uma sobrancelha. Com um estalar de dedos, um fragmento de metal foi disparado e, naquele instante, arcos de eletricidade azul percorreram o vazio ao redor. Supercanhão eletromagnético. No instante seguinte, uma explosão de energia azul irrompeu, colidindo no ar com o laser vermelho. Bum! A explosão rasgou o céu, com fumaça e ondas de choque se espalhando para fora. Você foi longe demais, Darren. Uma voz gélida atravessou a fumaça. King, agora em forma humana, desceu dos céus, sua espada longa envolta em chamas enquanto a golpeava com força. Clang! A lâmina em chamas foi interceptada em pleno movimento por uma garra de dragão negra como breu, faíscas voando por toda parte com o impacto. Esta é Onigashima, o quartel-general dos Piratas das Feras. Vestido de preto da cabeça aos pés, King encarou Darren e rosnou. Este não é um lugar onde você pode fazer o que bem entender. Darren sorriu. Respirando fundo, ele deu um passo para trás. Uma mão segurava a espada do rei, enquanto a outra se preparava para empunhar, concentrando energia. Então me impeça, se puder. Seus olhos ardiam de loucura. Com um rugido, ele cravou o punho direto na lâmina flamejante de King. Clang! Bum! Uma força avassaladora e um aqui intenso irromperam da lâmina, atingindo King como um trovão. Sua empunhadura se desfez e sangue jorrou de sua palma. Foi como se ele tivesse sido atingido lateralmente por um navio de guerra em alta velocidade. Seu corpo foi arremessado para o lado pelo ar. Capítulo 814. Bum! O soco de Darren rasgou a atmosfera, desencadeando uma poderosa onda de choque. O corpo de King foi arremessado para trás como uma bala de canhão, suas pupilas se contraindo de medo. Estalo, estalo. Sua máscara começou a se estilhaçar, até que se quebrou completamente, revelando um rosto de uma beleza estonteante. Mechas de cabelo grisalho espalhadas pelo ar dançavam descontroladamente ao vento, apenas intensificando a aura feroz e indomável de King. As asas negras em suas costas, flamejando com chamas carmesins, bateram rapidamente, interrompendo bruscamente seu voo. Seus pés tocaram o chão, deslizando por dezenas de metros antes que ele cravasse sua longa espada no solo, mal conseguindo se estabilizar enquanto recuperava o fôlego. Você chegou muito tarde, seu desgraçado sádico. Queen lutava para se levantar do chão, encarando King com os dentes cerrados. Cala a boca, seu peso morto. King estalou os dedos, apertando firmemente a espada, ainda ofegante, com a expressão tensa como se estivesse diante de uma ameaça mortal. Seus olhos não se desviaram do jovem de cabelos negros. Esse lunático. O olhar de King se encheu lentamente de choque. Suas mãos no cabo da espada tremeram levemente. Ele está brincando comigo. Caso contrário, aquele soco não teria atingido minha espada. Mesmo tendo atingido apenas sua lâmina, aquele golpe foi como se uma montanha desabasse sobre ele. Era a mesma pressão avassaladora de enfrentar Kaido-san dando tudo de si. Esse tipo de poder destrutivo. Só de pensar em revidar, o coração já afundava. Será que esse cara já atingiu um nível de força igual ao do Kaido-san? Mas King rangeu os dentes de repente, seus olhos fascando friamente. Ele mirou na minha espada. Ao mesmo tempo, uma onda de fúria incontrolável irrompeu de suas entranhas e se chocou contra seu peito. Esse desgraçado teve a audácia de zombar de mim. Foge! Chamas carmesins irromperam ao longo de suas asas negras. King alçou voo lentamente ao ritmo das batidas de suas asas, o fogo em seu corpo tornando-se cada vez mais intenso e ardente. Admito, você me superou em força bruta. Mas aconteça o que acontecer, não vou deixar você causar estragos no quartel-general dos Piratas das Feras. Vou mostrar-lhe um poder que supera o dos humanos a nível biológico, o poder supremo da minha espécie. Assim que suas palavras foram proferidas,
ondas de chamas gigantescas irromperam ao seu redor, formando anéis de fogo que espiralavam em torno de seu corpo como o mostrador de um relógio gigante, brilhando intensamente no céu completamente escuro. Nossa, muito chamativo. Darren mordeu o charuto e ergueu a mão para proteger os olhos das chamas ofuscantes, falando com leve exasperação. Os dons raciais dos lunarianos, resistência física, regeneração, até mesmo controle sobre essas chamas únicas. É verdade, os humanos não conseguem igualar isso. Mas, ele virou a cabeça subitamente, os olhos semicerrados em divertimento enquanto observava Quinn tentando escapar sorrateiramente por perto. Gordinho de suspensórios, eu ainda pareço um ser humano normal para você? Enquanto os olhos de Darren o examinavam, Quinn estremeceu, o trauma daquele soco devastador ainda presente. Não, de jeito nenhum. Ele engoliu em seco nervoso. Então, um rugido estrondoso ecoou vindo de cima. Morrer. King ergueu sua longa espada e a brandiu contra Darren à distância. Foge. As chamas que cobriam o céu irromperam com ainda mais violência, girando e se entrelaçando até formarem um enorme dragão de fogo vermelho que rugiu enquanto avançava em direção a Darren. Omori Karyudon. Jatos flamejantes de fogo semelhante a magma irrompiam do dragão, explodindo pela paisagem como fogos de artifício. Tudo em seu caminho, edifícios, picos de pedra, obstáculos, era derretido e destruído. O dragão de fogo uivou furiosamente e imparável. Uma onda de fogo escaldante avançou, engolindo tudo em um raio de 1 quilômetro. O rosto de Quinn se contorceu em pânico. Seu desgraçado, você também está tentando me matar. Antes que ele pudesse fugir, uma figura avançou calmamente e ficou no caminho do dragão rugindo. A luz intensa cresceu, tornando-se quase cegante, engolindo tudo à vista. Dragão de fogo? A boca de Darren se curvou num sorriso imprudente, sua mão direita já formando o desenho de uma garra de 3 dedos. Ryuzoken. Transmitida pelo próprio dragão, uma técnica devastadora de garras criada para destruir tiranos. Você está louco. Esse é o ataque mais forte dele. Ao ver Darren se preparando para receber o golpe de frente, Quinn inspirou profundamente, gritando alarmada. É porque é o seu golpe mais forte. Darren murmurou algo com um sorriso, virando a cabeça de repente. Que eu não posso perder. No instante seguinte, sob o olhar atônito e horrorizado de Quinn, o jovem de cabelos negros soltou uma gargalhada descontrolada e deu um passo à frente. Um golpe de garra rasgou o ar. Uma garra negra envolta em relâmpagos negros e carmesins avançou, agarrando diretamente a cabeça do dragão de fogo rugindo. Rugido. Com um impacto imenso, Darren foi arremessado para trás dezenas de metros, a força rachando o solo ao seu redor num instante. A terra queimada se partiu e secou sob a pressão. Nada mal. Darren umedeceu os lábios ressecados. Fumaça subia de seu corpo enquanto ele se banhava nas chamas escaldantes, parecendo um deus-demônio descendo ao mundo. Pressionando o dragão de fogo com uma das mãos, ele sorriu maliciosamente e liberou todo o seu poder. Sopro do dragão. Rugido. Um rugido irrompeu, muitas vezes mais poderoso do que antes. Uma violenta onda de choque irrompeu da palma da mão de Darren, como o sopro de um dragão invisível. O enorme dragão de fogo soltou um lamento de dor, e suas chamas diminuíram em mais da metade em um instante. Então, o jovem de cabelos negros lançou-se ao ataque. Bum! Ele esmagou o crânio do dragão de fogo com uma única garra. Desafiando o inferno flamejante que irrompia pelo céu, ele continuou golpeando o corpo do dragão, despedaçando-o pedaço por pedaço. De longe, parecia um raio de luz negra rasgando o dragão de fogo com uma força avassaladora, disparando diretamente em direção a King no céu a uma velocidade estonteante. O rosto de King se contorceu em horror, sua mente congelando por um momento em descrença atônita. Ele esperava que Darren tivesse ficado mais forte desde o último encontro deles. Mas não assim. Ele havia imaginado que Darren poderia suportar seu golpe mais poderoso, mas não o subjugando com força bruta. Sem esgrima, sem técnicas, sem estratégia, sem linhagem sanguínea. Diante da absoluta dominância física desse homem, tudo aquilo desmoronou como papel. Esse cara, ele pode realmente superar o Kaido-san. King olhou atordoado para a garra negra e feroz do dragão que se aproximava, enquanto o pensamento lhe ocorria. Zi. De repente, raios roxos rasgaram o céu. Darren, seu pirralho, você tem um desejo de morte. Um estrondo ensurdecedor irrompeu como o estrondo de tempestades distantes. No instante seguinte, uma figura temível irrompeu através do mar de nuvens, envolta em relâmpagos violeta crepitantes, despencando dos céus. Em sua mão, um canabo negro crepitava com relâmpagos negros e vermelhos, rugindo com energia violenta. Kozans Ragnaraku. Lá vem ele. A criatura mais forte em terra, mar e ar. Kaido das feras. Capítulo 815. Kozans e Ragnaraku. Uma das técnicas mais poderosas de Kaido, batizada em homenagem aos 4 reis da sabedoria, como golpe furioso de um deus do trovão, forte o suficiente para pulverizar qualquer inimigo. Naquele instante, uma onda de perigo irrompeu no coração de Darren. Todos os músculos do seu corpo se tensionaram instantaneamente. E no entanto, seus olhos brilhavam com uma clareza inigualável, cintilando com uma excitação desenfreada. Era isso. Nem mesmo Queen da Peste e King, o incêndio atacando juntos, poderiam exercer esse tipo de pressão sobre ele. O que você acha que é este lugar? Os olhos injetados de sangue de Kaido brilhavam de fúria quando seu canabo, envolto em relâmpagos crepitantes negros e vermelhos, caiu como um trovão. Pego de surpresa, Darren não teve tempo de reagir. Tudo o que ele pôde fazer foi levantar o braço num bloqueio desesperado. Bum! Uma onda de choque explodiu lá no alto, com relâmpagos fascando e se entrelaçando pelo ar. King cambaleou para trás com o impacto, os olhos arregalados de alarme. No instante seguinte, o porrete de Kaido esmagou o jovem de cabelos negros contra o chão, abrindo uma cratera com mais de 100 metros de largura.
Bum! A terra estremeceu como um mar revolto, como se vários dragões colossais estivessem se agitando em suas profundezas. Momentos depois, Kaido aterrissou como uma bala de canhão, o impacto sacudindo a terra enquanto ele soltava um suspiro pesado. Ele já havia se transformado em sua forma híbrida, seu corpo envolto em escamas de dragão azul escuras, uma cauda musculosa de dragão balançando no ar e um par de pupilas verticais vermelho-alaranjadas ferozes fixas na cratera de Darien. Ah! Kaido-sama, você finalmente chegou. O homem gordo de suspensórios uivou em desespero. Aquele desgraçado do Darien estava gritando que ia te matar e roubar seu título de criatura mais forte. Como oficial dos Piratas das Feras, você acha que eu simplesmente deixaria isso acontecer? Claro que não. Então lutei com todas as minhas forças, resistindo bravamente por mais de 10 minutos. Mas no fim, não consegui detê-lo. Ele destruiu todo o laboratório em Onigashima. Queen rugiu de indignação, com o rosto contorcido em justa revolta. É mesmo? Que engraçado. Quando cheguei, tudo o que vi foi um peso morto sendo pisoteado no chão como um porco abatido. A figura de King desceu lentamente atrás de Kaido, esboçando um sorriso de escárnio enquanto falava. Ele finalmente se livrara do temor persistente de antes. Gotas de suor frio ainda se acumulavam em suas costas. Você? O rosto de Queen ficou vermelho como um tomate. Ele cerrou os dentes e em seguida deu um sorriso irônico. Ainda assim, melhor do que alguém que não duraria nem 10 segundos. E chega. Calha a boca. Kaido latiu subitamente com fúria, o rosto contorcido de raiva, interrompendo a discussão. King inclinou a cabeça em sinal de respeito e recuou meio passo. Queen estalou a língua e murmurou algo inaudível, mas não disse mais nada, porque ambos notaram a expressão no rosto de Kaido. Aquela expressão, tensa, cautelosa, como se ele estivesse enfrentando uma ameaça real. Aquele tipo de olhar que Kaido só demonstrava quando enfrentava alguém de seu nível. Ele os ignorou, franzindo ainda mais a testa inconscientemente. Na verdade, ele pressentiu isso no momento em que suas armas se chocaram. O feedback de Asaikai, seu kanabo, parecia estranho. Muito longe. Aquele pirralho. Não, aquele maldito pirralho dos fuzileiros navais tinha ficado mais forte. Mais forte do que quando estava na ilha Filsec. Mais forte do que quando enfrentou os 5 anciãos. Que diabos estava acontecendo? Rogers Darien. De que é feito esse corpo, afinal? Como diabos ele está crescendo tão rápido? Se ele não tivesse presenciado com os próprios olhos, Kaido não teria acreditado. À medida que sua expressão se escurecia de incerteza, uma voz zombeteira ecoou da cratera cheia de poeira. Ainda não comeu, Kaido-sensei? Em meio à fumaça densa, Darien cambaleou para fora da terra rachada. Ele cuspiu um bocado de sangue, junto com um dente quebrado, no chão. Limpando o sangue da boca, ele ergueu os olhos para a criatura à sua frente, a chamada criatura mais forte e viva, e sorriu. Dentes manchados de sangue reluziam enquanto ele sorria. Aquele golpe não deu nada. As pupilas de Kaido se contraíram ligeiramente. Ele não ficou surpreso que Darien tivesse se machucado, mas sim que o dano fosse mínimo. Eu realmente não esperava por isso. Darien riu descontroladamente, com as 2 mãos tremendo de excitação incontrolável. Uma onda de satisfação inundou todo o seu corpo, nada se comparava à emoção de inverter os papéis. Deu-lhe vontade de uivar para o céu. Lembra? Na primeira vez que vim a Onigashima, você quase me matou com um só golpe. Ao ouvir essas palavras, Kaido não conseguiu mais se conter. Rugindo, ele avançou do local onde estava. Você está pedindo para morrer. Arrastando seu kanabo com uma das mãos, relâmpagos roxos escuros explodiram ao seu redor enquanto ele desaparecia no chão como um relâmpago de fúria teletransportadora. Era como se ele estivesse empunhando a Saikai, ou como se a Saikai fosse quem o arrastava, avançando em direção a Darien como um raio de julgamento divino. Haimeiaki. Bum. Como um meteoro caindo na terra, o próprio céu pareceu se abrir. Um furacão de destruição irrompeu do choque, varrendo Onigashima e sacudindo toda a ilha como se ela pudesse desabar a qualquer momento. O solo se partiu em estrondos violentos, lançando terra e detritos para o ar. Mas no momento em que a cena ficou clara, a expressão de King se contorceu em choque. Os olhos de Queen se arregalaram, e seu queixo praticamente caiu no chão. O que? Uma única bota de combate. Uma bota militar envolta em aqui preto e carmesim parou o kanabo de Kaido bruscamente. Relâmpagos surgiram do choque, irrompendo no céu enquanto um estrondo trovejante rasgava as nuvens acima, revelando uma enorme fenda nos céus. As pupilas de Kaido se contraíram até ficarem do tamanho de pontinhos de alfinete. Estava realmente bloqueado. Haimeiaki, seu golpe mais rápido e explosivo, foi parado por aquele pirralho do Darien. Não fique tão surpreso. Você já me acertou com esse golpe. O que 30, talvez 50 vezes. Darien estava de pé, com um pé firmemente plantado no kanabo de Kaido, exibindo um sorriso ousado. Se eu ainda não conseguisse bloquear, poderia muito bem desistir de lutar contra o governo mundial. Simplesmente me renderia e morreria ali mesmo. Os olhos de Kaido se estreitaram. Darien, seu pirralho. O que você está fazendo aqui em Onigashima? Ele pronunciou as palavras com os dentes cerrados, a voz fria como a morte. Se olhares matassem, Darien já teria sido despedaçado. Seu verdadeiro problema agora é o governo, não eu. Você entrou sozinho em meu território, e isso não lhe trouxe nada além de um desperdício de força. Não, não, não. Darien balançou a cabeça negativamente. Você entendeu tudo errado. Eu não vim para Wano para desperdiçar minhas forças. Eu vim para fortalecê-las. Ele piscou para Kaido. O que você acha, Kaido-sensei? Capítulo 816. Ao ver o sorriso travesso e os gestos provocadores de Darien, Kaido sentiu como se seu peito fosse explodir. Seus olhos se encheram instantaneamente de inúmeras veias pulsantes e vermelhas. Esse pirralho maldito realmente o tratou como uma pedra de amolar para treinamento. Caramba!
Kaido rugiu de fúria, relâmpagos crepitando ao redor de seu corpo enquanto ele brandia seu enorme kanabo furiosamente contra Darem. A sombra da arma caiu como uma cachoeira, raios negros e vermelhos de trovão disparando para o céu, rasgando a terra. A pressão do clube rompeu como uma onda sólida, obliterando tudo em seu caminho. Darem respondeu com um sorriso perverso, assumindo instantaneamente sua forma demoníaca e liberando todo o seu poder para enfrentar Kaido de frente. Não se contém agora, Kaido-sensei. Sob os olhares congelados e chocados de Queen, do rei e dos piratas das feras que vinham correndo de longe, Kaido e Darem se enfrentaram como duas feras selvagens saídas diretamente do inferno. Suas colisões eram violentas e explosivas, movendo-se com velocidade e força aterradoras. A cada colisão, uma onda de choque semelhante à do purgatório irrompia no ar, com relâmpagos crepitando e girando ao redor deles, sacudindo o próprio chão. Tudo num raio de vários quilômetros foi consumido por tempestades violentas e trovões, transformando o campo de batalha numa zona de morte inacessível. Eles eram como monstros sedentos de sangue, deixando a defesa completamente de lado. Com o passar do tempo, o sangue voou pelo ar. Que medo! Isto, é assim que acontece quando as criaturas mais fortes do mundo entram em guerra? Aquele cara, ele está literalmente trocando golpes com o Capitão Kaido. Ele é um monstro. Não há a menor chance de entrarmos nessa luta. Se isso continuar, eles vão dividir Onigashima ao meio. Os piratas das feras contemplavam boquiabertos, o campo de batalha envolto em violentas tempestades, uma visão infernal que causava arrepios em todos. Para eles, Kaido era a definição de invencível. Claro, aquele pirralho da marinha já tinha vindo a Wano antes, mas todas as vezes ele saía de lá machucado e quase morto, fugindo em pânico depois de ser derrotado pelo invencível Capitão Kaido. Mas quanto tempo havia se passado desde então? Ora, esse mesmo cara estava lutando contra o capitão deles, um dos piratas mais fortes do mundo, fera Kaido, em pé de igualdade? Tenho um pressentimento muito ruim sobre isso. Queen aproximou-se silenciosamente de King e sussurrou algo. Parece que nem mesmo Kaido-sama consegue derrotá-lo. E se aquele tal de Darem começar a aparecer em Wano sempre que bem entender? O coração de King afundou ao ouvir as palavras, e sua expressão tornou-se sombria. Rogers Darem havia invadido Wano diversas vezes. Em todas as ocasiões, ele enfrentou Kaido-san de frente, mas desistiu assim que seus ferimentos chegaram ao limite. Acrescente-se a isso o que ele acabou de dizer. Era óbvio. Rogers Darem não estava ali para destruir as instalações ou as forças dos piratas das feras. Ele os usava para se aprimorar. E a parte mais assustadora era que ele estava conseguindo. Toda vez que ele vinha a Wano, voltava mais forte. King permaneceu em silêncio por um tempo. Então, sob os olhares expectantes dos outros, ele disse friamente: confie em Kaido-san. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, um lampejo de dúvida brilhou em seus olhos enquanto ele encarava a batalha brutal e implacável à sua frente. Clang, bum. Relâmpagos rugiam enquanto tempestades se alastravam, varrendo tudo em todas as direções. Algo está errado. Isso não pode ser. Ao ver seu kanabo ser pisoteado mais uma vez por aquele pirralho maldito, Kaido congelou por uma fração de segundo, e então rugiu, com os olhos injetados de sangue de fúria. Ele parecia completamente atônito, sem se importar nem um pouco com o sangue que escorria do canto da boca. Quando Darem bloqueou seu Haimeyaki pela primeira vez, seus movimentos ainda eram desajeitados e rígidos. Mas agora sua postura era suave, natural, perfeita. Esse nível de adaptabilidade era ainda mais extraordinário do que a própria juventude de Kaido. Obrigado pela sua orientação, Kaido-sensei. O rosto de Darem estava igualmente ensanguentado, mas o sorriso que surgiu em seu rosto era deslumbrante. Para ser sincero, se não fosse pelo seu ensinamento, eu nunca teria crescido tão rápido. Seu pequeno bastardo. Os olhos de Kaido quase saltaram das órbitas quando ele brandiu seu kanabo mais uma vez com toda a sua força. Darem abriu um sorriso selvagem e desferiu um soco. Bum, bum. Ambos os golpes, cada um repleto de força monstruosa, e atingiram em cheio a cabeça do outro. O sangue jorrou em todas as direções como uma tempestade. A pura erupção de Aki os lançou para trás como balas de canhão. Mas no instante seguinte, ambos deram um passo para trás simultaneamente, batendo os pés no chão para estabilizar suas posições. E então rugiu novamente. Morrer. Seus olhos carmesins, repletos de sede de sangue e vontade inabalável, se encararam enquanto faíscas dançavam no ar entre eles. Num relâmpago, o corpo de Kaido avançou a uma velocidade estrondosa, transformando-se num borrão de luz cintilante. Orayaki. Mas naquele exato momento, impossível. As pupilas de King se contraíram repentinamente, e sua expressão se encheu de incredulidade. Graças à sua visão aguçada na forma de pteranodonte, ele viu Darem sorrir, e naquele instante, seu corpo se moveu em perfeita sincronia com o de Kaido. Uma sombra espelhada. Até mesmo relâmpagos percorreram a pele de Darem, mas ao contrário dos raios violeta de Kaido, o corpo de Darem pulsava com vibrantes relâmpagos azuis. Sem chance. Uma percepção aterradora invadiu a mente de King, enviando-lhe um arrepio pela espinha. Foi de arrepiar os ossos. E então, dentro de suas pupilas contraídas, as duas figuras, fantasmas elétricos envoltos em raios negros e vermelhos, cruzaram-se num único instante. Eles pararam ao mesmo tempo, de costas um para o outro, imóveis. Fumaça e poeira flutuavam no ar. Até mesmo os ventos furiosos pareceram parar naquele segundo congelado. Em todo mundo parecia que o tempo havia parado. Você aprendeu isso? Kaido perguntou de repente, com a voz rouca. Ele ficou ali parado de cabeça baixa, olhando fixamente para o kanabo em suas mãos. Suas pupilas verticais vermelho-sangue pareciam atordoadas.
Acho que sim. Eu não tinha percebido. A essência da sua técnica nunca foi apenas força bruta e velocidade. Eu a interpretei mal o tempo todo. Os braços de Darren pendiam inertes ao lado do corpo. Uma leve curva se ergueu na borda de seus lábios manchados de sangue. Eu pensava que aquele relâmpago roxo era aqui, mas não é. É o dom inato do dragão azul, o poder de controlar relâmpagos. Ao usar eletricidade para estimular os músculos e as células do corpo, você ativa a carne, para atingir velocidades próximas à teletransportação. Ele sorriu com profunda satisfação. Esse é o verdadeiro segredo de Raimeyaki. Assim que essas palavras saíram de sua boca, pul, pul, jatos de sangue jorraram violentamente dos peitos de Darren e Kaido. Capítulo 817. O sangue jorrou dos peitos de Darren e Kaido, espalhando-se pelo chão em uma torrente como uma cachoeira carmesim. Ao contrário do peito afundado de Darren e das costelas perfurando sua pele, o torso de Kaido parecia ter sido dilacerado pela garra de um dragão. As escamas azul escuras de dragão em seu peito e abdômen estavam rasgadas e retorcidas, expondo uma massa de carne mutilada e até mesmo vislumbres de órgãos pulsantes por baixo. Os dois estavam de costas um para o outro, encharcados de sangue, com ferimentos que seriam fatais para qualquer pessoa comum. A cena brutal causou arrepios nos membros distantes dos piratas das feras, deixando-os visivelmente abalados. Usar raios para ativar funções físicas. Você realmente me deu algumas surpresas, Kaido-sensei. Um sorriso de satisfação se formou nos lábios de Darren. Raios azuis dançavam ao redor de seu corpo, intensificando-se a cada segundo. Suas mãos, laceradas e ensanguentadas, se contraíam involuntariamente, tentando se adaptar ao novo poder que agora as percorria. Ele podia sentir isso claramente. À medida que ganhava controle sobre essa técnica, ativar o corpo por meio de estimulação elétrica, algo profundo acontecia dentro dele. A transformação foi sutil, mas constante, como uma suave correnteza que permeava sua pele, músculos, vasos sanguíneos, órgãos e até mesmo suas células, impulsionando-os a operar além de seus limites naturais. Ao mesmo tempo, a percepção inata de Darren começou a captar mudanças em seus atributos. Físico mais 0,003. Físico mais 0,002. Físico mais 0,002. Força mais 0,004. Força mais 0,002. Força mais 0,003. Velocidade mais 0,008. Velocidade mais 0,011. Velocidade mais 0,013. Desenvolvimento da fruta do diabo mais 0,013. Desenvolvimento da fruta do diabo mais 0,015. Desenvolvimento da fruta do diabo mais 0,012. Sentindo seu corpo ficar mais forte sob o estímulo do relâmpago, o sorriso de Darren se alargou. Então, como devo te agradecer? Para sua surpresa, Kaido não explodiu de raiva. Em vez disso, ficou em silêncio. Ele encarou as mãos cobertas de sangue e o Kanabo Asaikai, que ainda crepitava com relâmpagos negros e vermelhos, e então soltou uma risada baixa. Só existe uma pessoa neste mar que já enxergou a verdadeira essência desse movimento. Eu simplesmente não esperava que hoje houvesse uma segunda. Darren ergueu uma sobrancelha, curioso. Aquela pessoa, era aquela mulher maluca, a Big Mom? Não. Kaido balançou a cabeça, com a voz rouca e áspera. Lilin nunca se importou muito com a técnica. Ela é forte demais. Seu poder é inato. Ela nunca precisou de truques para compensar nada. Um corpo indestrutível e uma força avassaladora, aliados aos poderes bizarros da Soru no Mi, Lilin nasceu para governar os mares. Darren não contestou. Concordou plenamente. Se existisse um ranking de melhores mentores do mar, então, para Darren, Kaido-sensei ocuparia firmemente o primeiro lugar. Aquele Queen rechonchudo de suspensórios ou mesmo Saturno do Gorosei não chegariam nem perto. Da mesma forma, se existisse um ranking de talento natural, nem Darren, nem Sakazuki, nem nenhum dos chamados monstros do quartel-general da Marinha, nem mesmo Roger ou Barba Branca poderiam igualar os dons extraordinários de Charlotte Linlin. O título de destruidor nato não era apenas para inglês ver. Seu corpo, como um balão de ferro, era impenetrável a lâminas e balas. Com apenas 5 anos de idade, ela conseguia derrotar sem esforço guerreiros veteranos da raça dos gigantes. Sua força bruta superava até mesmo a dos próprios gigantes. E o que Darren havia suportado para alcançar seu nível de poder e resistência? Inúmeras batalhas, sofrimento e treinamento implacável. Não era justo comparar os físicos de diferentes indivíduos. Temida pelos gigantes como o espírito maligno Big Mom, Charlotte Linlin era sem dúvida o ser mais talentoso do mundo. Então, quem foi? Perguntou Darren novamente. A voz de Kaido estava rouca. Golden Roger. Darren piscou, surpreso. Ele não esperava essa resposta. Kaido não ofereceu mais explicações, apenas sorriu levemente. Você logo descobrirá a verdade por trás dessa mudança. Dito isso, ele se virou lentamente. Darren estreitou os olhos e se virou para encará-lo. Os dois trocaram olhares. Seus lábios se curvaram ao mesmo tempo em sorrisos ferozes, sedentos por batalha. O Orororo. Kaido soltou uma gargalhada estrondosa enquanto outra tempestade feroz de Aki o envolvia, relâmpagos negros e vermelhos crepitando descontroladamente por todo o seu corpo. Darren, eu te reconheço. Nesta era, além de Linlin, você é a única que pode me enfrentar de igual para igual fisicamente. Ele deu um passo à frente de repente. Suas pernas grossas e poderosas golpearam o chão como um dragão aterrissando, fazendo a terra tremer sob seus pés. Até mesmo a mão que segurava seu canabo tremia incontrolavelmente de excitação. Não me decepcionem. Vamos dar tudo de nós. Claro. Darren abriu um sorriso selvagem, seus olhos brilhando com uma clareza e intensidade sem precedentes. Com essa nova habilidade de ativar seu corpo, ele agora poderia liberar a velocidade e a força explosiva de Raimeyaki.
o que significava que ele agora podia derrotar qualquer um abaixo do nível de almirante com um único golpe. Eles nem teriam tempo de reagir, assim como na história original quando Luffy enfrentou Kaido. Um golpe e acabou. No instante seguinte, raios irromperam de seus corpos, transformando-se em correntes flamejantes que percorriam continuamente seus físicos monstruosos. Bum, bum. Com seus corpos ativados, seus corpos indestrutíveis entraram em erupção com uma velocidade inacreditável, como teletransporte. Os piratas das feras, observando de longe, não conseguiam perceber seus movimentos. Mesmo com aqui da observação levado ao limite, não conseguiam rastrear sua presença. Os dois desapareceram num piscar de olhos. Clang, bum. O som de metal se chocando ecoou, seguido por uma explosão estrondosa. Garras de dragão e Kanabo, ambos envoltos em relâmpagos negros e vermelhos, colidiram no ar, detonando uma onda de choque que varreu o céu. A terra se partiu, ondas de pedra irrompendo como um tsunami. Fendas gigantescas se abriram no horizonte, e toda a ilha tremeu violentamente. Aquelas duas figuras eram como deuses e demônios em confronto. A verdadeira batalha havia começado. Ao mesmo tempo, na percepção de Darin, suas estatísticas começaram a mudar novamente. E seu atributo de velocidade finalmente ultrapassou a barreira dos 90 pontos. A evolução resultante de sua habilidade a transformou do antigo Velocidade Divina de Soru em um novo poder que incorporava o conceito de ativação física. Atividade relâmpago. Físico, 99,288. Corpo indestrutível. Força, 96.158, corpo de gigante. Velocidade, 91,310, atividade de raios. Desenvolvimento da capacidade de frutificação, 89,999, cobertura em toda a ilha. Aqui do armamento, 86,252, explosão de emissão. Aqui da observação, 79,988, indução de campo magnético. Aqui do conquistador, 89,999, afeta a matéria. Capítulo 818. Finalmente, enquanto Darin sentia as mudanças e melhorias percorrendo seu corpo, seus olhos brilharam com intenso fervor. Ele havia desvendado o segredo por trás do Haimeyaki de Kaido e compreendido completamente o princípio da ativação física induzida por relâmpagos, elevando seu atributo de velocidade para mais de 90 pontos. E não foi apenas a velocidade sob a instrução prática de Kaido, seus outros atributos também apresentaram melhorias significativas. Contudo, assim como aconteceu com o Aki do Conquistador, sua habilidade da Akuma no Mi havia atingido seu limite atual. Com 89,999 pontos, ficou a um passo de ultrapassar a barreira dos 90 pontos. Mas depois do que aconteceu com seu Aki do Conquistador, Darin sabia que isso não era algo que pudesse ser forçado da noite para o dia. Ele tinha certeza de que assim que sua habilidade com a Akuma no Mi ultrapassasse o limite de 90 pontos, isso marcaria o verdadeiro despertar da Jiki-Jiki no Mi, dado quão singularmente ele desenvolveu a Jiki-Jiki no Mi. A força e o poder que ele podia liberar já superavam em inúmeras magnitudes o que Kid havia alcançado na linha do tempo original. Naturalmente, isso significava que despertá-la seria exponencialmente mais difícil. Vamos lá, Kaido-sensei, continue com as surpresas. Com um sorriso malicioso, Darin nem se deu ao trabalho de limpar o sangue do rosto enquanto atacava Kaido novamente com fúria imprudente. Horas se passaram. O confronto brutal continuou. À medida que o sangue que cobria seus corpos monstruosos engrossava, o tempo passava despercebido. Meio-dia havia se passado, e tudo num raio de vários quilômetros estava arrasado. O terreno estava completamente transformado, e toda a Onigashima gemia sob a devastação. À distância, os piratas das feras observavam em silêncio. Suas expressões haviam mudado do choque e admiração iniciais para uma resignação tranquila. Depois de algumas horas, tudo se tornou rotina. Eles já estavam insensíveis àquilo. É oficial. Aquele cara está no mesmo nível que Kaido-sama. Queen puxou um banquinho de algum lugar, sentou-se nele com um suspiro profundo e deu uma tragada no charuto, apoiando a bochecha na mão com uma expressão de total desamparo. King não disse nada, seus lábios comprimidos em uma linha fina. Mesmo que ele não quisesse admitir, a verdade brutal estava bem diante dele. Os confrontos entre os senhores do mar raramente terminavam rapidamente. No nível deles, a diferença de força em combate era mínima. A menos que fosse uma emboscada em grupo ou uma guerra de desgaste, batalhas individuais como essa poderiam se prolongar indefinidamente sem um resultado claro. Kaido e aquele homem já lutavam há meio-dia. Seus ferimentos eram horríveis, mas King ainda conseguia sentir a vontade inabalável deles de lutar. Isto é ruim. O silêncio de King apenas confirmou os temores de Queen. Ele agarrou a cabeça em frustração e murmurou como um homem à beira de um colapso nervoso. Se nem mesmo Kaido-sama conseguir derrotá-lo, esse lunático vai tratar Wano como seu quintal e entrar e sair quando bem entender. Não me diga que vamos nos mudar de novo? Mas para onde diabos iríamos? O homem gordo de suspensórios fumava com uma expressão azeda, reclamando fracamente. Ilhas ricas em recursos eram escassas neste vasto mar, e quase todas já haviam sido reivindicadas pelas grandes potências. O último quartel-general dos piratas das feras já havia sido destruído uma vez, cortesia daquele desgraçado do Darin. Eles finalmente haviam assegurado Wano, uma nação rica em recursos minerais isolada do mundo exterior, o lugar perfeito para fortalecer seu poderio militar. Mas quem diria que aquele desastre ambulante continuaria aparecendo para arruinar tudo? Se tivesse sido antes, mesmo que Kaido não conseguisse matá-lo, pelo menos poderia repeli-lo. Mas e agora? A força de Darin havia crescido a tal ponto que ele podia enfrentar o próprio Kaido de igual para igual.
Queen nem queria imaginar o quão miserável a vida estava prestes a se tornar. Suficiente. Uma voz como um trovão estrondoso ecoou de repente ao longe, despertando a todos do torpor e até mesmo acordando alguns piratas. As duas figuras monstruosas pararam de lutar em algum momento, ficando a uma certa distância uma da outra, cobertas de sangue e encarando-se enquanto ofegavam em busca de ar. Se continuarmos assim, não fará o menor sentido. Por hoje chega. Preciso de uma bebida. Se você ainda quiser mais, espere até eu me fartar, e aí eu te enfrento quando quiser. Kaido limpou o sangue do rosto com um gesto rápido da mão, cravou seu canabo no chão e abriu uma cratera na terra. Pedras voaram para todos os lados, uma clara demonstração de frustração. Darren, pálido e respirando com dificuldade, soltou uma risada cansada. Ele não recusou a oferta. Sinceramente, ele também estava perto do seu limite. Após os aprimoramentos dos 5 anciãos e dos futuros almirantes, ele havia definitivamente entrado no reino dos combatentes lendários. Mesmo enfrentando Kaido em combate direto, ele não estava em desvantagem. Mas o domínio de Kaido sobre o Haki do Conquistador lhe dava uma vantagem. As ondas de choque destrutivas que ele podia emitir permitiam que ele ignorasse, até certo ponto, as defesas do corpo indestrutível, atingindo os órgãos diretamente. Em uma luta sem tréguas, Kaido definitivamente tinha algumas vantagens. Mesmo assim, Darren concluiu que Kaido não estava muito melhor do que ele. Se Kaido realmente achasse que poderia derrotá-lo, não teria pedido uma trégua. Tem algum para mim? Eu também estou com sede. Ele soltou um longo suspiro e sorriu. A expressão de Kaido endureceu. Esse cara não tem vergonha nenhuma. Ele está agindo como se Onigashima fosse a casa dele agora? Os rostos de Queen e King escureceram. Suas pupilas se contraíram. Ele está louco. Ele acha que é algum tipo de rei? Ele não só invadiu o espaço sem bater, como agora tem a audácia de convidar Kaido-san para beber algo. Se você tem coragem para beber, vá em frente. A decisão é sua. Kaido lançou um olhar de soslaio para Darren com a voz baixa e ameaçadora. Mas, no estado em que você está, se você se embriagar, não posso prometer que não aproveitarei a oportunidade para te matar. E não se esqueçam, Queen e King também podem entrar na briga. Eles não vão se conter contra um cara que está quase morto. Darren olhou de relance para Queen e King, sorrindo alegremente. Estou ansioso por isso. Queen recuou ligeiramente. Os olhos de King se tornaram frios. Tic. Kaido bufou com um sorriso cruel. Tudo bem, então vamos lá, pirralho suicida. 1 minuto depois. Orururoro. Darren, não fique só com a carne, beba, droga. Em frente a uma fogueira crepitante, Kaido, com o rosto vermelho, ergueu sua cabaça de saque e caiu na gargalhada. King permaneceu rígido ao lado, com o rosto contraído e os lábios trêmulos. O homem gordo, vestido com suspensórios, agarrou a cabeça com dor e murmurou miseravelmente. Eu sabia que isso ia acontecer. Capítulo 819. Nas ruínas em ruínas, uma enorme fogueira ardia com intensidade. Assando sobre as chamas, pedaços de carne de animais desconhecidos crepitavam enquanto a gordura dourada pingava e estalava. A reação de Mylardert fazia sua mágica, enchendo o ar com um aroma irresistível. Os membros dos Piratas das Feras ficaram paralisados, com as bocas se contraindo incontrolavelmente enquanto encaravam seu chefe, que agora passava um braço calorosamente em volta daquele jovem de cabelos negros. Espera aí. Vocês dois não estavam se espancando até quase se matarem há alguns minutos? Vocês quase destruíram Onigashima inteira. E agora você está agindo de forma amigável? Seus rostos e corpos ainda estão cobertos de feridas recentes que nem sequer começaram a cicatrizar. Como isso pode ser considerado minimamente razoável? Isso é perfeitamente razoável. O homem rechonchudo de macacão esfregava a barba por fazer no queixo macio enquanto girava um garfo de churrasco com uma asa de frango espetada, falando com convicção. Kaido-sama sempre foi ousado e direto. Mesmo que alguém seja um inimigo mortal, contanto que conquiste seu respeito, ele deixará de lado as mágoas e os tratará com sinceridade. Ele sorriu de repente. Na época em que Kaido-sama estava fundando os Piratas das Feras, tudo ainda estava em seus estágios iniciais. Ele precisava desesperadamente de indivíduos poderosos e talentosos com dons únicos. Então ele procurou por todos os cantos dos mares até me encontrar, o maior cientista do mundo, e me convidou sinceramente para me juntar a ele. Nesse momento, os olhos dos outros piratas brilharam, seus olhares cheios de admiração enquanto olhavam para Queen. Realmente, isso é incrível. Eu não fazia ideia de que algo assim tinha acontecido. Queen-sama é realmente incrível. Extasiado com os elogios, Queen acendeu um charuto, colocou as mãos orgulhosamente nos quadris, estufou a barriga redonda e riu com ar de superioridade. Infelizmente, eu era um dos chefes da MADS, a principal equipe científica do mundo. Meu futuro não poderia ser mais brilhante. Como eu poderia jogar fora toda essa glória e status só para me tornar um pirata? Então eu o rejeitei na hora sem hesitar. Ao lado, King, ainda observando Darren com cautela, interveio friamente. A verdade é que a MADS já havia sido dissolvida à força pelo governo mundial, e você era procurado tanto por eles quanto pelos fuzileiros navais. Kaido-san te salvou quando você estava sendo caçado por agentes da CP. O rosto de Queen congelou, e então ele rapidamente ficou agitado. Qual a diferença disso para o que eu disse? Admita logo. Kaido-san tentou me recrutar, e eu disse não é? King respondeu secamente. Isso porque a recompensa de Kaido-san era muito maior que a sua, e a caçada a ele era ainda mais intensa. Você só tinha medo de se envolver nisso. O rosto rechonchudo de Queen ficou vermelho como um tomate quando ele revidou. Com a minha força, por que eu me preocuparia com isso? Quando Kaido-san veio me recrutar, lutamos por horas antes de eu quase perder. É claro que eu não admiti a derrota, mas no fim, fui tocado pelo espírito de Kaido-san e por sua imensa generosidade.
Foi por isso que me juntei aos Piratas das Feras, por ele. Nesse momento, os piratas ficaram completamente atônitos, olhando para o homem de suspensórios como se não pudessem acreditar no que estavam ouvindo. Queen-sama lutou de fato contra Kaido-sama por horas? Isso é insano. É mesmo? Eu me lembro claramente de Kaido-san te derrotando instantaneamente com um único Raimeiaki. King zombou. Queen, bang, bang, bang. Todos caíram para trás. Em frente à fogueira, Kaido estava completamente alheio ao pequeno incidente envolvendo Queen e, em vez disso, abraçava entusiasticamente o ombro de Darren, respirando pesadamente com um forte cheiro de álcool no hálito. Orororo, Darren, por que você tem que ser meu inimigo? Seu rosto áspero e avermelhado estava marcado pelo álcool e pelo arrependimento. No mundo de hoje ninguém pode me derrotar. Eu já sou o mais forte desta era. Somente você, que também cultivou o corpo indestrutível, é digno de estar em pé de igualdade comigo, Kaido das Feras. Darren tomou um gole de vinho e sorriu. Kaido, se eu quisesse aceitar sua oferta, teria feito isso há um ano, quando você me capturou. Não há motivo para esperar até agora. Kaido balançou a cabeça e falou com uma voz grave e abafada. Não, naquela época você era um fuzileiro naval. É compreensível que você tenha se recusado, até mesmo jurado lutar até a morte. Você e eu estávamos em lados opostos, mas eu respeitava sua convicção. Mas agora é diferente, não é? Darren, você já viu a escuridão do governo mundial, e os fuzileiros navais que você serviu o traíram completamente. Não há razão para você continuar resistindo. Ele abriu os braços, revelando o peito largo e cheio de cicatrizes, e soltou uma gargalhada estrondosa como um trovão. O mar livre está bem à sua frente. E mais importante ainda, Kaido sorriu com ousadia e estendeu a mão em direção a Darren. Desta vez, não se trata de recrutamento. É uma aliança. Você quer derrubar o governo mundial, não é? Eu também. Se unirmos forças, colocar este mundo de joelhos será moleza. Darren olhou para a mão grande e áspera de Kaido e sorriu enquanto balançava a cabeça. Eu me recuso. Kaido ficou paralisado por um instante, depois lançou um olhar furioso. Por quê? Temos um inimigo em comum. Você sentiu isso naquela batalha no Mar do Norte. Só com a sua força, não tem como você derrotar aqueles 5 velhos bastardos. Darren acendeu um charuto e respondeu calmamente. Sem nenhum motivo específico. Apenas uma questão de princípio. Os olhos de Kaido se arregalaram, quase deixando escapar uma palavra. Você tem princípios? Darren revirou os olhos. Não tenho muitos limites que não ultrapasso, e minha reputação está uma bagunça, mas tenho princípios. Ele exalou lentamente uma baforada de fumaça, e no fundo de seus olhos, a visão de uma figura de cabelos roxos brilhou brevemente. Se ele tivesse que dar uma razão, provavelmente seria que não queria desapontar aquele velho. Caramba! Kaido pareceu pressentir a firme determinação de Darren e soltou um rugido furioso. Não entendi. Se você não concordar, não terei outra escolha a não ser matá-lo. Que pena! Ele socou o chão com força, fazendo a terra tremer, depois jogou a cabeça para trás repentinamente e começou a chorar copiosamente. Mesmo que eu não te mate, aqueles 5 velhos bastardos vão acabar com você mais cedo ou mais tarde. Buá, 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 buá. Imagine só, se nos uníssemos, ninguém neste mundo poderia nos deter. Kaido chorou copiosamente com lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto. Darren franziu os cantos dos olhos, uma densa sombra de exasperação pairando sobre sua cabeça. Ele já sabia há muito tempo que Kaido era um bêbado incurável, mas aquela cena superou em muito suas expectativas. Capítulo 820. Chorar depois de beber? Ao ver a criatura mais forte da terra, do mar e do ar soluçando à sua frente, Darren ficou sem palavras. Ele não pôde deixar de lançar um olhar para King e Queen. Seu olhar claramente perguntava, seu chefe é sempre tão maluco assim? Ao encontrar o olhar estranho de Darren, o olho de King se contraiu levemente. Ele pegou sua taça de vinho, tomou um gole e se virou. Queen, por outro lado, esboçou um sorriso malicioso e acenou vigorosamente para Darren. Darren. Ele olhou para Kaido, que ainda chorava como uma tempestade, fez uma pausa por um segundo, e um traço de impotência cruzou seu rosto. Naquele momento, Queen e os outros piratas estavam fazendo gestos exagerados e frenéticos na direção de Darren, pedindo que ele desse um tapinha no ombro. Darren. Seus lábios se contraíram quando ele levantou a mão de forma desajeitada, e então a recolheu imediatamente. Ah! Kaido irrompeu em soluços ainda mais altos, sua voz trovejante ecoando pelo ar e fazendo os piratas caírem no chão. Eles pareciam miseráveis, gesticulando desesperadamente para Darren em tom de súplica, com os rostos tomados pelo desespero. Darren revirou os olhos e, sem outra opção, deu algumas palmadinhas no ombro de Kaido. Tudo bem, pare de chorar. Depois que você se fartar de bebida, aí sim teremos uma briga de verdade. Realmente. Kaido parou de chorar instantaneamente, seus olhos cheios de lágrimas fixos em Darren. Darren. Ele forçou um sorriso. Sim. Se nada mais, posso te prometer isso, porque agora mesmo, eu realmente quero te dar uma surra. O Orororo. Você disse tudo, Darren. O rosto corado de Kaido exibia uma rara expressão de timidez, e ele até lançou uma piscadela sedutora para Darren. Será que aquilo era flerte de bêbado? Darren sentiu como se tivesse sido atingido por um raio e quase cuspiu sangue. Ele rapidamente engoliu vários goles de bebida forte só para não vomitar ali mesmo. Kaido bêbado era ainda mais assustador do que Kaido sóbrio. Absolutamente arrepiante. Enquanto Darren ponderava se deveria fugir mais cedo, uma série de gritos de pânico veio de longe. Jovem mestre, não vá para lá. Jovem mestre, por favor, volte. Se continuar correndo por aí desse jeito, Kaido-sama vai nos matar a todos. Todos se voltaram para a origem dos gritos e viram uma figura minúscula correndo descalça pelo chão. Embora um pouco desajeitada e tropeçando, sua velocidade era surpreendentemente rápida. Até mesmo os piratas que a perseguiam estavam ofegantes, incapazes de acompanhá-la. Isso é, sem chance.
Oh não, estamos ferrados. No momento em que King, Queen e os outros reconheceram a pequena figura, suas expressões mudaram drasticamente. Darren-san, uma voz doce e infantil chamou. A garotinha avistou Darren e imediatamente acelerou como uma pequena fera ágil. Com alguns saltos, ela aterrissou bem na frente dele. Finalmente vou te conhecer pessoalmente. Sua voz tremia de excitação. Seu rosto estava corado de alegria, os cabelos brancos curtos levemente despenteados pelo suor, os longos cílios piscando sobre os olhos brilhantes enquanto ela encarava diretamente o jovem de cabelos negros à sua frente. Sou seu maior fã. Meu nome é Yamato. Yamato? Darren ficou paralisado. Ele examinou a adorável garotinha de bochechas coradas à sua frente, com a mente a mil, cabelo curto e branco que gradualmente mudava para verde e depois para azul nas pontas, uma risca ao meio com 2 pequenos chifres vermelhos de diabo aparecendo no topo. A parte de trás estava presa em um pequeno rabo de cavalo, preso com 2 grampos laranja. Brincos dourados pendiam de suas orelhas. Ela vestia um kimono branco sem mangas com estampas azuis e 2 emblemas em forma de diamante no peito, preso na cintura por uma enorme corda chimenava. Sua saia vermelha esvoaçava ao redor de seus pés descalços, rosados e enlameados. Seus tornozelos estavam presos por grilhões que haviam deixado sua pele vermelha de tanto esfregar. A sujeira não só manchava seus pés, mas também seu rosto delicado. Contudo, nada disso diminuía seu charme ou sua inocência infantil. Aquele olhar. E ela disse que seu nome era Yamato. Ao olhar fixamente para a garotinha de cabelos brancos, uma imagem impressionante começou a se formar na mente de Darren, a filha de Kaido Yamato, o superfã de Kozuki Oden da história original. Espere um minuto. O que ela acabou de dizer? Ela é minha fã? Darren não conseguiu conter o sorriso. Ele olhou para Kaido, que estava sentado ali atordoado, com o rosto vermelho de embriaguez claramente ainda não sóbrio. Olá, Yamato. Darren sorriu e estendeu a mão para bagunçar o cabelo de Yamato. Prazer em conhecê-lo. Tal gesto afetuoso de seu ídolo fez as bochechas de Yamato corarem. Ela fechou os olhos de prazer e aninhou a cabeça na mão de Darren como uma criaturinha se aconchegando ao seu dono. Acabou. Queen parecia ter sido atingido por um raio, seu rosto empalidecendo mortalmente. A expressão de King congelou. Os outros piratas permaneceram imóveis rígidos. Darren-san, eu nunca pensei que realmente conseguiria te ver pessoalmente. Você poderia me dar um autógrafo? Corando levemente, Yamato tirou solenemente um caderno e o estendeu para Darren. Darren pescou surpreso, pegou o caderno, folheou algumas páginas e viu que estava cheio de artigos e revistas sobre ele, muitos deles com suas belas fotos. Ele não conseguiu conter o riso. Sem problemas. Ele pegou uma caneta, rabiscou sua assinatura e devolveu o caderno para Yamato. Incrível! Yamato vibrou e pulou de alegria, abraçando o caderno com força como se fosse um tesouro. Darren-san, você sabia? Sempre te admirei. Foi por sua causa que eu quis me tornar um fuzileiro naval. Mas meu pai acha que eu nunca poderei me tornar um, porque sou filho de um pirata. Então, naquela época, eu decidi, quero que os piratas morram. Ela ergueu o queixo e agitou os punhos com paixão, enquanto os rostos de Queen, King e dos outros escureciam gradualmente. A boca de Darren se contraiu, tentando não sorrir, mas ele o forçou a engolir. Ele era um fuzileiro naval com treinamento profissional. Em circunstâncias normais, ele jamais riria. Esse é um ótimo sonho. Um sonho ousado também. Continue assim. Darren bagunçou o cabelo de Yamato novamente. O incentivo de seu ídolo deixou Yamato ainda mais radiante. Ela estava transbordando de alegria. Eu também estava pensando. Quando eu crescer? Ela cerrou os punhos, as bochechas corando, a voz ficando tímida e hesitante. Será possível? Como se tivesse se dado conta de algo, a fachada gélida de King se quebrou. O queixo de Queen quase caiu no chão. Os piratas que estavam ao redor começaram a recuar aterrorizados. O que é? Darren pescou. Eu. Yamato mordeu o lábio inferior de repente, reuniu toda a sua coragem e envergonhada deixou escapar. Eu quero me casar com o Darren-san. O mundo inteiro pareceu congelar naquele instante. Então, uma fúria explosiva irrompeu como um vulcão, impregnada de aqui avassalador que irrompeu num instante. Darren, seu pirralho, você quer morrer. Ah, Darren finalmente não conseguiu se conter e caiu na gargalhada. Bom, parece que você acabou de fazer seu velho ficar sóbrio de tanta raiva. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.